Ai, eu não conseguia. Isso é pôr os corpos de cauterização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Olá, irmãos. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Aleluia! Na missa de hoje vamos falar sobre religião. Espera aí. Glória, glória, aleluia! Nós somos os polimorosos Mariana, Cris. Tese. Amém. E eu já tô tomando água benta hoje. Deve ser, deve. Jack Daniels abençoado. Bem, precisamos de uma benção para fazer este episódio. Então, tópico é difícil, vamos tentar falar de forma a não faltar ao respeito, porque as pessoas têm direito à sua religião. Que já meio como começámos, né? Logo começámos logo a faltar ao respeito. Não fizemos nada mal. Não, falar aleluia, glória, não sei o que, não é faltar ao respeito. Talvez no tom que eu usei, sim. Mas pronto. Mas ok, vamos tentar não ser... Como é que eu vou explicar? Vamos tentar não ser anti-religião no episódio. No entanto, há muitas críticas a ser feitas. Portanto, é normal que, se vão ouvir, isto custa um bocadinho a engolir às vezes. Temos que começar por dizer que há várias religiões diferentes e não são só as mais conhecidas, e que também há diferentes formas em que as religiões interferem nos relacionamentos. Por exemplo, na religião Wicca, a sexualidade e a liberdade são valores importantes, enquanto, por exemplo, nas religiões tipo o cristianismo, o judaísmo, o islão, tende a haver uma condenação do sexo que não seja hetero e depois do casamento. Portanto, há aqui uma grande disparidade. Mas nós vamos focar-nos mais, portanto, no cristianismo e nas sub-religiões, porque é o que conhecemos melhor, é o que está mais presente na cultura portuguesa e brasileira. E vamos ter aqui a nossa expert de religião, a Cris, não é? Oh, meu Deus! Finalmente, depois de tantos episódios a falar disto, vamos finalmente falar só de religião. Vamos consumar o ato. É o momento de brilhar. Exato. Só que não. Se nós dissermos alguma cena mesmo barbaridade, manda-nos calar, basicamente, é isso? Tipo isso. E se eu disser também uns bagulho que vocês vê que tá saindo muito do combinado aqui, a gente, né, dá um chute na canela, um tapa na testa, um negócio assim. Tapas? Mas isso foi no episódio anterior. Ah, é verdade. Gente, não foi fácil pra mim fazer esse episódio. Porque me lembrou de várias coisas e várias situações da minha vida que eu já tinha colocado dentro de uma caixinha selada e já tinha guardado, né? E eu tive que relembrar de muita coisa pra poder fazer esse episódio. E também eu acho que esse episódio vai ficar gigante, porque é muito difícil a gente resumir tanta coisa que aconteceu, porque às vezes é difícil tu explicar um ponto sem explicar 2 pontos anteriores, entendeu? Então... São 3 pontos no total, é isso? É tipo isso. Tipo Eurovisão. E, Tipo os 12 Eurovisão. E os 12 pontos são para quem? Exatamente. Então, uma coisa também que eu queria dizer é que em momento nenhum eu pretendo falar sobre o nome da religião e da igreja em que eu fui criada. Então, é uma decisão minha e eu queria que as pessoas respeitassem isso. E queria também que as pessoas que estiverem ouvindo e que entram em contato conosco, geralmente, não tentem adivinhar ou mandar mensagem dizendo eu sei que tá da igreja tal, ou não sei o quê. Tipo, pra mim não faz sentido, eu não estou falando... Não quero falar o nome dessa religião. Eu acho que quem participou dessa mesma religião que eu vai saber. E quem não, não adianta vir me perguntar que eu não vou expor o nome. Pumbas! Então a gente vai abrir com a hóstia do costume, que é as nossas Trocadilhos que a gente vai usar nesse episódio. Meu Deus! A hóstia do costume hoje é uma percentagenzinha que nós tivemos que tirar dos nossos caros ouvintes e seguidores. Temos então aqui a nossa poll, em que nós perguntámos se consideras que a religião faz parte da tua vida, e descobrimos que, por choque meu, que temos aqui um 12% de pessoas que sim, que a religião faz parte da sua vida. Eu choque pensava... porquê? Realmente é um choque para mim, porque eu nunca associo a liberdade relacional ou sexual com religião a ser afetada na tua vida atualmente. Mas nem todas as pessoas que nos ouvem e que nos seguem
têm diversidade relacional ou são não normativas. Tens várias pessoas que nos seguem. Pois é, eu tenho esse problema. Não Eu é? assumo Nem que toda a as pessoas gente que já- nos ouvem já têm experiência. Pois, mas não necessariamente. Algumas pessoas seguem-nos Verdade. mais para ficar a conhecer outras realidades. E já o facto de estarem abertos a ouvir outras coisas já é muito bom. Isto é um problema que eu tenho porque eu como já estou há tanto tempo no modo não monogâmico, já tendo a pensar que as pessoas Tá que... todo mundo no mesmo barco que tu. Exatamente. Todo mundo junto contigo, mas não, né? Eu, sinceramente, eu achei que a porcentagem de pessoas que considera a religião parte da vida, eu achei que ia ser maior. Eu também. Eu acho que 12% é um número baixíssimo. E a maior parte que viu não respondeu que sim. Só passou o story para a frente. Tipo isso. Não, pode ter a ver também, obviamente, que as pessoas que já vão contra a norma seguem-nos mais. Portanto, é normal que dentro dos nossos seguidores haja mais pessoas que já não têm, se calhar, os ensinamentos ou já não seguem os ensinamentos tanto Uhum. que foram incutidos pela família, pela religião, pela cultura, etc. Ora bem, vamos lá aqui ao trabalho pesado. Cris, queres começar um bocado a explicar o teu percurso, como é que era a tua ligação à igreja, como é que era isso? Então, É relembrar, né, que algumas coisas já foram ditas no histórico deste podcast. eu vou dizer a minha frase mais dita desde o começo que eu cresci na igreja. Exato. Então, é isso, gente. Eu cresci na igreja, eu sempre fui da igreja, desde quando eu nasci até os meus 20 anos. A partir dos 17 anos eu parei de ir, mas eu voltava com alguma frequência até conseguir cortar isso 100% da minha vida. O meu avô materno, ele já era da igreja, então toda a família também né? Em relação à minha infância na igreja, eu não tenho muita coisa pra dizer porque eu era criança e eu acho que nada do que eu aprendi me atrapalhou de alguma forma. Porque quando é criança, na igreja em que eu fui criada, eles são muito focados em ensinar sobre a vida de Jesus Cristo e tudo de bom que ele fez. E também ensinam que a gente deve obedecer nossos pais e ajudar a deixar a família unida de alguma forma. É isso que eu me lembro de ter aprendido na igreja quando era criança. O bagulho fica muito louco quando a gente é adolescente. E aí deve ser tipo, não podes fazer nada, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, Não, tens só de ter podes, cuidado. Só podes Amas respirar e ler a Jesus. Bíblia. É como controlar um tigre dentro de uma jaula, né? É tipo isso. Sim, sim. E é por isso que eles fazem muita, mas assim, muita lavagem cerebral, né? Tipo, muita. Então, quando eu fiz 12 anos, eu passei pra parte dos jovens da igreja, que é uma classe que tem jovens de 12 a 18 anos. Geralmente, eles separam esses jovens com idade tipo de 12 a 14, de 15 a 16 e 17 a 18. Porque são fases diferentes da adolescência, então eles ensinam de acordo com essas fases. Geralmente era separado as meninas dos meninos. A gente tinha as aulas específicas para cada um. Isso numa rotina de domingo, né? Começa logo bem, já estou a ferver, Começa só com logo a essa. separar os meninos Sim, das meninas, né? exato. Sim, não, mas depois a gente juntava tudo. É porque a nossa reunião na igreja começava às 9 e terminava ao meio-dia. Então tinha várias aulas, entendeu? Não, mas a questão é, porque é que tem que haver ensinamentos diferentes para as mulheres e para os homens? Começas logo aí. questão, mas, enfim. Exatamente, sim. Já lá vamos. A gente já vai chegar lá. E depois a gente tinha aula também todos juntos. O que era a melhor parte, porque era uma bagunça sem fim, assim. Então, as meninas, em específico, tinham um manual com tarefas e desafios pra gente fazer. E se completassem esse manual, se a gente completasse esse manual todo, até os 18 anos, a gente ganhava um colar com um pingente que era banhado em ouro. E esse colar era uma prova de que nós éramos moças dignas, né? E de que a gente tinha completado aquele manual. Tipo, era uma Belas, validação. recatadas e do lar E também. isso é um investimento da própria igreja, certo? Da própria igreja, sim. Da própria igreja. E isso não é uma prática nova. É mesmo uma prática muito, muito, muito antiga. Particularmente, eu nunca cheguei a completar esse livro, esse manual, porque eu sempre tive preguiça e eu achava meio besta ter que cumprir todos aqueles desafios. Às vezes era coisas tipo, ajude uma vizinha a cortar a grama. É tipo os troféus da PlayStation, né? Que há lá muita coisa Tipo que é estúpida, isso, mas para tipo platinares isso. Exatamente. a caderneta é preciso fazer coisas estúpidas. Certo. Sim, mas também tinha muita coisa interessante, tipo explorar o nosso lado artístico, descobrir coisas que a gente sabia fazer, que a gente gostava. Pois vocês cantavam, faziam teatro e não sei o quê, Exatamente. não é? Então tinha uma parte desse manual que era focado aos talentos, entre aspas, e nós tínhamos que descobrir quais eram os nossos talentos.
Então, eles incentivavam muito a arte, a dança, a música, o teatro. E isso era a parte que eu mais gostava, Isso sinceramente. Tinha muita coisa também de ajudar o próximo. Falava muito sobre empatia também e honestidade. Então, eu me lembro uma vez que numa aula dessas que estavam todos os jovens juntos, a professora dizia que era importante as moças cumprirem tudo aquilo, porque os meninos são ensinados que a mulher certa para casar e formar uma família tinham aquele manual feito e tinham aquele pingente. E eu me lembro de ser bem julgada por isso, porque o meu pai, ele era um cara muito importante dentro da igreja e eu não tinha aquele colar. Porque assim, tu vai passando fases e consoante a fase que tu vai passando, tu ganha um pingente. E só no final é que tu ganha o pingente de ouro. Portanto, vais ter níveis de pingentes, é isso? Exato. Eu nunca... É tipo pirâmide, só que não é pirâmide. Sim. Okay. Era da Rinode. Há tanta coisa Toda aí uma que Herbalife ali. Pois, há tanta coisa aí que tu podes comparar com marketing esse tipo de multinível. cenas que... Sim. Então, como eu tava dizendo, o meu pai, ele era uma pessoa muito importante dentro da igreja. E por ser filha dele, eu carregava um peso, basicamente. Não pelo meu pai em si, mas pelas pessoas que julgavam. Porque, a filha daquele cara ali, como assim ela não cumpriu aquele manual? Entendeu? Então, eu lembro de ser mesmo muito julgada por causa disso. E que tipo de ensinamentos é que tu te lembras desse manual e de religião? Tipo, se tivesses que te lembrar assim de 3 ou 4 ensinamentos que saíssem das aulas, digamos, o que é que seria? Cara, eu me lembro muito das aulas em que se falava sobre perdão, se falava sobre amor ao próximo e se falava muito sobre empatia. Eu me lembro muito, muito, muito desses três temas. Eu acho que foi o que me marcou mais, na verdade, porque era o que eu mais prestava atenção, porque era aquilo que eu julgava que era mais importante dentro daquilo tudo. Tu achas que isso é cumprido dentro da comunidade? Eu acho que as pessoas tentam, mas eu acho que nem sempre as pessoas conseguem. Sim, na maioria achas que não cumprem? Com a teoria? Nessa comunidade religiosa em que eu convivi, eu acho que posso dizer que 80% das pessoas cumpriam aquilo realmente, tipo, com vontade de fazer, sabe? Tipo, pensavam realmente que, ok, o perdão é uma coisa importante, a empatia é uma coisa importante e eu vou praticar isso porque é importante, entendeu? Muita gente ali era só pra tapar o sol com a peneira mesmo. Yeah. Mas tens aqui 2 questões, que é... por um lado, é ótimo, tem um sentimento de comunidade muito grande, não é? Mas por outro lado, tens a questão da empatia. Só que como é que tu podes ter empatia e ao mesmo tempo ter regras tão fortes? Como é que isso funciona? Sim, eu me lembro muito em relação ao caso, tipo, de pessoas que não eram hétero. Em que teve algumas pessoas que foram visitar a igreja e que eles eram gays. E eu me lembro de um líder da igreja falar que nós devíamos fazer aquelas pessoas se sentirem bem-vindas ali dentro. Ok. E que a gente não devia julgar a sexualidade daquela pessoa. Mas e aceitavam? Então, essa parte de aceitar é meio louca, porque, tipo assim, eles ensinam a gente que a gente não deve julgar, que a gente deve tratar bem, que a gente deve, tipo, sabe? Mas que toda a não gente não fazer discriminação. No fim julga, né? Mas a partir do momento em que aquela pessoa se batiza na igreja, é feito uma cura gay, quase. Ok. Porque eles não aceitam a homossexualidade. A homossexualidade, exatamente. Então, eles falam, ok, tudo bem, a gente vai fazer você se sentir bem-vindo aqui dentro e a gente vai te ajudar a ultrapassar isso. Entendeu? É tipo um... Mas eu acho que isso é uma prática comum na maior parte das religiões. Claro, atenção, claro. tudo o que não for casamento hetero está errado. Pelo menos não é como a Polónia, que fazem literalmente perfis falsos no Grindr para tentar apanhar homossexuais para lhes darem nos cornos, né? Não, nessa igreja em que eu fui criada era muito pelo contrário disso, muito mesmo pelo contrário disso. A gente era mesmo ensinado que a gente não devia ter qualquer tipo de homofobia, racismo e etc. Mas, quer dizer, não têm homofobia, mas não podem ser gays. Exatamente. Então, por isso que eu falo que tem uma linha muito tênue que separa de isso ser uma coisa boa pra isso ser uma coisa péssima, entendeu? Olha, estás a falar coisas boas e más já agora.
que é que coisas boas e coisas más que sentias, ouvias quando estavas lá nessa religião? Cara, começando pelas coisas más, que é sempre muito É mais fácil legal, de lembrar, né? Eu nunca gostei daquela coisa que a igreja ensina, que nós somos sempre seres pecadores. Que a gente sempre tem que implorar a misericórdia de Deus, porque tudo que a gente faz é errado. Só o fato de a gente respirar, a gente já tá sendo errado. E eu nunca gostei disso. Que a gente tem que se arrepender todos os dias e se ajoelhar e pedir perdão. Tipo, eu acho que essa ideia do Deus cristão é extremamente egoísta e narcisista. Porque, tipo, é um lance muito de humilhação, né, cara? Verdade. Todo um fetiche aí, se calhar. É uma excelência que tu nunca vai conseguir alcançar. Tu nunca vai ser digno do amor de Deus, entendeu? Yeah. Na igreja eles ensinam muito que todos os dias a gente tem que tentar ser como Cristo foi. E Um burlão, portanto. Exato. Uou! Cristo era um cara legal. Nós começámos o episódio a dizer vamos tentar não antagonizar ninguém. Ele era um cara Cristo legal, era burlão. mas foi ele que começou a história da Renaudet, né? Tipo isso. Ele começou. Não, é porque ele chamou ali 2 apóstolos, aí os 2 apóstolos tiveram que chamar mais 2, que tiveram que chamar mais 3, que tiveram que... Aí chegaram Toda nos a pirâmide. 12. Exato. Então, pra concluir aqui a minha linha de raciocínio. Na igreja eles ensinam que a gente só vai conseguir ter a atenção de Deus, basicamente, se a gente for como Jesus Cristo era. Só que, tipo... Isso é quase como se Cristo fosse aquele teu primo prodígio de 22 anos que terminou a faculdade de medicina e já fala 15 idiomas. E tu é o cara de 32 que trabalha com telemarketing e joga Free Fire o dia inteiro. Não que isso seja um problema, nada contra quem trabalha com telemarketing e joga Free Fire o dia inteiro. Mas geralmente essas pessoas são muito atacadas por aquele teu primo que faz tudo melhor do que tu. Uhum. E tu só vai conseguir a atenção da tua família, tu só vai conseguir ser uma boa pessoa se tu for que nem aquele teu primo. Pois é, o exemplo... A comparação extrema, né? Exato. Tens que seguir uma figura, tens que seguir um... É porque, tipo, eu por mim, então eu nunca vou conseguir chegar na graça de Deus. Eu tenho que tentar ser como outra pessoa. É um rolê muito escroto, cara. Eu não consigo. Não consigo mesmo. Essa é a parte que mais me faz confusão, assim. Ok, e as coisas boas? Cara, coisas boas, é como eu falei ali antes. Eu aprendi muita coisa em relação a música, teatro, dança, que eu gosto muito. E também eu acho que teve muita coisa boa que ajudou a moldar o meu caráter, entre aspas. Eu detesto essa palavra. Mas eu acho que teve muita coisa ali que ajudou na minha educação. Me ensinou a ter muita empatia mesmo, de verdade. E a pensar mais na outra pessoa. Eu sempre levei o mandamento do amor ao próximo muito a sério. Aos próximos. Aos próximos. Tanto é que eu sou poli, né? Isso é que foi exercitar o amor ao próximo. Exatamente. Sabe que a minha tia dizia uma coisa? Que ela falava assim... a minha tia também teve muitos namorados, né? E ela dizia que se ex fosse bom, Deus não mandava mal o próximo. Pois há sempre um próximo, né? É daí que vem o teu ódio aos ex. É daí. Eu acho que sim. Nós, entretanto, abrimos uma caixinha de perguntas lá para... Nós temos, eu estou a adorar esta interatividade e os nossos seguidores, os nossos ramboianos são... Ramboianos? Nossa, espartanos, veio na minha cabeça assim. Os nossos anônimos. Os nossos ramboianos Oh, meu Deus. são tipo uns fofões, porque estão sempre a responder às nossas perguntinhas todas. Participam muito, sério. Isso é muito legal. Obrigada. E temos aqui uma pergunta que foi feita que é: que regras sobre relações ou sexo há na tua religião? Tivemos com cada resposta. Esta logo aqui. Não sou religiosa, mas o meu namorado é. Não pode rezar após o sexo sem tomar banho. Ok, portanto, sexo é uma coisa impura, portanto tem que tomar banho para poder fazer. Não, mas eu acho que tomar banho depois do sexo é muito importante. Independentemente da razão religiosa ou não, né? Ok, tá bem, mas ele podia, sei Sim. lá, ia rezar enquanto toma banho ou assim, qualquer coisa. Não, mas não, eles têm que estar eles têm que estar É limpos. questão da impureza, exatamente. Exato. Sexo é impuro. Sim. Sinceramente, não vejo nada tóxico aí. Eu acho que não tem a ver com o fato do sexo ser impuro, mas eu acho que tem a ver com
os suores. A energia Não, que acho que tem a ver carrega? com o suor e com não sei o quê, porque se for da religião que eu tô pensando que é, eles mesmo quando não tem sexo, antes de rezar, eles têm que lavar os pés, as mãos, o rosto, basicamente tomar banho pra poder rezar, pra poder tirar qualquer sujeira, porque tu tem que estar limpo fisicamente pra poder falar com esse Deus. Temos aqui outra que é: o sexo pode ser um ato ritualístico na minha religião. É partilha de energia, sensação e emoções. É aconselhado. Olha, acho tendência. É das poucas religiões, ou se calhar não das poucas, se calhar muitas religiões são, mas não é das religiões mais comuns ou mais faladas, pelo menos aqui no Ocidente. Temos o clássico da monogamia, castidade até ao casamento, adultério é errado e julgado. Quando se é descoberto, né? Que, pois, exatamente. Mas isso é... Mas isto esta já está batidíssima na nossa realidade, pelo menos na realidade portuguesa e na realidade também brasileira. Também acrescentaram aqui tipo, coisas como heteronormatividade, sexo só para procriar. Isso só depois do casamento, né? Deus o livre. Só depois... Fuder antes do casamento. Não, fuder não. Fazer sexo. Não, ninguém fode, Fazer porque amor. fuder é uma cena que é muito específica para ter prazer e o sexo não é para ter prazer. Exatamente. Eu sou fã do consumar. Consumar a relação. Consumar! Quanto tempo que eu não escuto essa palavra. Olha, por acaso aqui então, tivemos uma boa resposta, que não há nenhuma regra e que é incentivada a experimentação e a diversidade. Mas que religião é essa? Não sei, Essa é a religião Diemas. que essa pessoa vai ter que mandar para aqui porque Desde vamos que eu ter não tenha que falar... pagar o dízimo e acreditar em Deus, tá tudo certo. E a última para esta pergunta é: fui religiosa muito tempo, tipo a Cris. Identifico-me com imensas coisas que a Cris diz, porque fui envolvida com tudo na igreja. Fazia parte do coro e liderava grupos de jovens. Estamos a falar da Cris, portanto, foi a Cris que escreveu esta. Não foi eu que escrevi essa pergunta, essa resposta. Sexo era só depois do casamento. E havia uns livros que diziam que nem beijar podia. Sim. Escusado será dizer que, quando larguei tudo, foi a ramboia sem... A ramboia sem moderação. Foi a ramboia total sem moderação. Ramboia sem moderação. Agora sou não monogâmica, super sex positive e sempre a aprender. Eu juro que não foi eu que escrevi isso. É sério. Chef's kisses. Eu juro que não foi eu que escrevi isso. Mas não tanto só a questão de ter largado a religião, porque há pessoas que são sex positive e são religiosas, mas especialmente o teres encontrado o teu caminho e as tuas formas de ver a vida. A questão aí é mesmo essa. A questão aí é mesmo essa. Aleluia, aleluia. A religião... Amém, igreja. A religião na realidade não tem que servir para te limitar ou para te fazer mais infeliz. Se acreditas numa cena, fazes aquilo que tens a fazer para ser crente e para te sentires bem na religião e explorares aquilo que tens a explorar sexualmente. O meu defeito é que eu conheço muito a Bíblia. E existe uma passagem na Bíblia que diz que Deus criou o mundo para que o homem existisse e o homem existe para que tenha alegria. Boa. E eu sempre gostei muito dessa parte da Bíblia porque o povo costuma colocar a religião como um fardo que tu tem que carregar, porque tem que ser difícil, porque tem que... lutar com as adversidades. Tal e qual. Exato, porque todo dia é um dia de provação, porque todo dia tu tem que lutar. Eu não sou o Anderson Silva, eu não preciso lutar todos os dias. Entendeu? Então, isso é uma coisa que me faz muita confusão. E se o homem existe para que tenha alegria, deixa o homem ser alegre onde ele quiser. Estou totalmente de acordo. Uma coisa que eu acho é... O problema das religiões, para mim, é a quantidade de regras que existem. Porque eu compreendo mais as pessoas que são crentes em algo do que as pessoas que acham que têm que seguir 35 mil regras inventadas
ou escritas por pessoas que viveram há centenas ou há milhares de anos, como é que tu vais estar em 2021 a cumprir regras que estão nos livros há 2000, Sim. há 2000 anos ou há Cara, mais anos? tinha regras que a gente tinha um manual próprio para os jovens, né? E tinha regras que diziam... era regras sobre mídia e música e filmes, basicamente. Que dizia que a gente não podia ouvir músicas que tinham letras que falavam sobre sexo, que falavam sobre corpo, que falavam sobre envolvimentos e não sei o que, ou seja, quase todas as músicas. E também filmes, a gente não podia assistir filmes em que tinha cenas de sexo. Eu já saí do cinema várias vezes. Por às vezes, durante o filme, o casal tava se pegando e eu me sentia tipo, ai meu Deus, eu não posso ver isso. Ou eu fechava o olho, ou eu saía mesmo do cinema pra não ter nem que ouvir. Que é sabe? a imposição da culpa, não é? A religião Exato. incute-te a Mas ter não, culpa. é porque na religião eles fazem muito aquele bagulho de que tu tem que ser um exemplo para os outros. Um bom exemplo para os outros, entendeu? Então eu pensava, cara, se eu vou ser um bom exemplo para as outras pessoas, então eu não posso assistir essa merda. Eu vou sair do cinema. Eu vou ser a diferente, entendeu? Tipo, eu não tenho vergonha disso. És a religião nazi. Por isso. Por teres essa atitude, não é? Cristianazi. Eu tenho, honestly, eu tenho muita dificuldade em compreender as religiões que são altamente restritivas, que são grande parte mesmo. As evangélicas, tem igrejas evangélicas que são muito piores do que a que eu cresci. Sim, Para te pôr na linha, não é? É tipo exato, uma é isso. cena assim. É uma arma de controle do povo, man. Exato. E isso é Arma de frustrante. E na verdade a desculpa que eles Do davam... povo e do dinheiro, às vezes, mas isso é toda uma outra informação. A desculpa que eles davam é que as pessoas tinham que, ao olhar pra gente, saber que a gente era daquela religião. Porque nós tínhamos que ser pessoas virtuosas. Ai, o orgulho. Exato. Então por isso que nós tínhamos que ser diferentes. Somos todos da mesma equipa. Tipo isso. Então, mas vamos lá continuar aqui a falar de regras mais a fundo. Cara, tipo assim... Em relação ao relacionamento mesmo interpessoal. Tipo, às relações. Que é tipo a nossa base aqui deste episódio. Certo. Sobre relações. Começando com as relações que não eram românticas. Eles incentivavam muito a gente a fazer amizade. Muito mesmo. Fazer amizade, conversar com as pessoas. Não fazer nenhum tipo de discriminação. Entendeu? Ser amigo de todo mundo. Ser a pessoa legal, simpática, não sei o quê. E eles falavam muito também sobre trazer as pessoas que eram do mundo. Ou seja, pessoas que são do mundo são pessoas que não são da igreja. Porque as pessoas que são da igreja são, sei lá, de outro planeta alienígena, não sei. E daí trazer essas pessoas que são do mundo para a igreja. Porque as pessoas iam ver que nós éramos simpáticas e iam querer vir para a igreja. Eu confesso, cara, a quantidade de menino que eu já batizei... Nossa! Porque tinha muito menino que queria namorar comigo. E eu dizia assim, ó, só pode namorar comigo se for da igreja. Opa. E eles começavam a ir na igreja, eles se batizavam. E eu todo domingo não namorava com ninguém. Nada tóxica. Então, eu queria... Isso é que é ser religioso, sim, Mas senhor. não é porque tu não entende. Eu pensava que eu tava fazendo bem pra aquela pessoa. Entendeu? Porque eu acreditava, ou eu fui ensinada a acreditar, vou falar mais sobre isso depois, que a igreja era uma bênção na vida das pessoas e que as pessoas tinham que ser batizadas. Então eu usava essa arma que eu sabia que eu tinha, pra que as pessoas pudessem conhecer a verdade, entre muitas aspas. Mas eu acho engraçado tu teres uma arma que supostamente é o relacionamento e a questão mais sexual, não quer dizer que fizesse sexo, não é? Mas aquele flirt e não sei o quê. Sim. Tinhas isso como arma para pôr pessoas numa religião que não te permite usar isso na vida real. Eu era o capeta, minha filha. Eu sempre fui o capeta. Phonics. Tu eras o OnlyFans da religião. Man, este episódio vai ser demais. Chocada. Tá, então vamos focar aqui no bagulho das regras. É óbvio que no ambiente que eu cresci foi muito cheio de regras. Para além desse manual que as meninas tinham esse manual que eu já falei, que era dos jovens, que era pros meninos e pras meninas, que tinha regras sobre tudo. Tudo que vocês imaginam tinha regras. Tinha regras sobre vestimenta.
As nossas roupas tinham que cobrir os ombros, os joelhos, os Joelsons, no caso. Tinha que cobrir os joelhos, não podia ser muito colada e não podia mostrar as curvas do corpo. Isso tanto para as meninas quanto para os meninos. Incrível. Ok. Tinha regras de linguagem, obviamente a gente não podia falar palavrão, a gente não podia falar gírias. Tipo, Gírias, é sério? Gírias, sim, Uou. não podíamos falar. Eu aprendi dentro da igreja a ter um discurso muito formal. Nós tínhamos cursos e aulas de oratória, nós tínhamos competições de oratória. E eu devo dizer, eu sei que não parece, mas eu devo dizer que eu ganhei muitas. E isso era tipo o maior orgulho do meu pai, porque ele dizia que o meu talento na vida era oratória e que eu podia ser uma ótima advogada e o caralho. O meu talento na vida também é oratória, na realidade. Eu não entendi. Oratória vem de oral. Eu devo dizer que esse não é o meu talento real. Tá, mas enfim, o meu é oratória de falar mesmo, de falar. Eu acho que eu falo melhor do que a oratória que tu tá falando. Fair enough. Sorry, desculpem. Eu não consigo levar muito a sério. Eu acho que é mais fácil fazer a pessoa feliz com um stand-up do que chupando uma rola, sinceramente. Tá, enfim. Cada um com os seus pontos fortes. Exato. Tínhamos regras de namoro. A gente não podia namorar antes dos 16 anos. E esse namoro, ele tinha que ser supervisionado por adultos. E a gente não podia ficar sozinho. Não podia ficar sozinho com o namorado. Eu, com 16 anos, comecei a namorar. Porque eu tava louca pra namorar com alguém. Podendo contar pro meu pai, porque antes eu namorava escondida. E eu lembro que o meu namoro foi muito complicado porque, cara, tu tá namorando, tu quer se beijar direto, tu quer abraçar, tu quer estar junto com aquela pessoa. O corpo pede, né? Tipo, nós somos um animal. Exato. E tu não pode. Era, tipo, muito ridículo. Eu lembro de perguntar pro meu pai e falar assim, mas por que eu não posso ir no cinema sozinha com ele? Tipo, qual é o mal? A gente vai estar no cinema, vai ter outras pessoas lá também. E meu pai, eu lembro que ele disse que eu podia ir no cinema, mas eu tinha que levar uma aspirina e colocar a aspirina no meu joelho e eu não podia deixar a aspirina cair. Oh meu Deus, já lá vamos, espera. Isso tem que ser da música, juro-te. E eu lembro que a minha irmã mais velha tava junto e ela disse assim, mas a aspirina não resolve, dá pra fazer de ladinho. Na minha frente, ela falou. Aí meu pai ficou vermelho, começou a rir e eu saí porque pronto, né? Não queria ficar ali. E tu achas que, pronto, tu tens o caso de ti e das tuas irmãs e não sei o quê, mas tu achas que o discurso nessa mesma situação era igual para os meninos? Sim. Tipo, achas que os pais incentivavam os meninos a não tentarem ter avanços com as meninas? Só pra tu ter noção, eu tive uma paixão muito forte durante da minha infância até minha adolescência, que foi basicamente dos meus 8 anos de idade até os meus... Eu acho que eu posso falar que foi até os meus 18, basicamente. Em que... ele também gostava de mim, ele também era apaixonado por mim. E a gente literalmente nunca se beijou, a gente nunca se abraçou. E a gente ficou de mão dadas 2 vezes. Naughty, naughty. Aquelas mãozinhas. Eu tenho certeza que ele bateu várias punhetas pensando naquele dia. Mas, tipo, os meninos também têm um manual como as meninas têm, que eles também têm que cumprir coisas. E nesse manual, as meninas não podiam ver o que tinha nesse manual. Não era aconselhado as meninas lerem esse manual. Tanto que os meninos também não podiam ler o manual das meninas. E eu lembro que uma vez eu perguntei pra esse menino, que eu fui apaixonada durante muito tempo, pedi pra ele pra ver, assim, olha, posso ver o teu manual? E ele me mostrou e falava-se muito sobre a masturbação. E dizia-se muito que eles não deviam fazer e que se eles sentissem a necessidade de fazer é para eles pegarem as escrituras e lerem, tipo, a Bíblia, os livros da igreja e esperar isso passar, que eles não poderiam se tocar. Lá está, mais uma vez... Mas a masturbação a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente. Ok, mas mais uma vez a religião, não só essa, não só a que tu estás a falar, mas no geral... A estrangular, digamos, o desejo sexual e a exploração sexual. Sim. E a pôr culpa, não é? Pôr culpa quando sim. tu fazes algo que é natural para o teu corpo. Exato. E isso depois reflete-se quando as pessoas são mais velhas. Todos aqueles eventos, todas aquelas regras de vestimentas e
e de festas ou de cerimónias ou o que quer que seja, eu acho que não deveria ter nada a ver com a exploração e com a castração sexual. Mas se tu tem que permanecer virgem até o casamento, se a igreja te diz... Mas tu podes ser virgem e bater punhetas. Não porque... Não porque bater punheta é um ato sexual e todos os teus atos sexuais têm que ser dentro do matrimônio, entre homem e mulher. Pois... Bela merda de primeira foto que vai ser. Quer dizer, já a ver porno e a bater punhetas, a primeira vez já não é boa. Agora, a não fazer literalmente nada e ires... Eu lembro... Tu nem sabes mexer depois no corpo da outra pessoa. Faz-me lembrar aquela série que nós vimos dos judeus ultra-ortodoxos, que ela foi virgem para o casamento, obviamente, sim, e depois desenvolveu vaginismo, porque tinha tantas mensagens negativas em relação ao sexo. Quando chegou lá não sabia nada sobre sexo, não tinha nunca explorado e não conseguiu fazer sexo durante imenso tempo. E quando fez foi cheia de dor e foi obrigada pelas pessoas da igreja também. Nice. E lá está, mais uma vez, estão a fazer merda. Eu não sei, eu não consigo dizer isto sem ser agressiva. Com certeza, né? Assim, gente, era muito complicado, sabe? Porque... essa era a verdade que a gente tinha. Claro. E como toda a minha família era da igreja, tipo, toda a minha família mesmo, não tinha um primo que não fosse da igreja. E esse primo que não era da igreja, ele não era muito convidado a estar entre a família, porque a família era toda da igreja. Então, era muito presente a igreja. Não era um bagulho que a gente ia só no domingo, chegava em casa e não fazia nada daquilo. Como meu pai era uma pessoa muito importante dentro da igreja, ele acreditava muito naquilo. Eu digo acreditava porque hoje ele também já não faz mais parte disso. Aleluia! E filtravam o contacto com as pessoas. E o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito... com regras muito severas, sabe? Então, eu realmente acreditava que se eu fizesse aquilo... eu ia ser uma boa pessoa, eu ia ser uma boa filha, eu ia ser uma boa esposa um dia. Sim, eu já pensei isso alguma vez. Tu achas que ele tinha essas regras por reputação? Não. Meu pai liga 0 pra reputação. 0. Tipo, 0. É claro que eu não posso ser hipócrita e vir aqui falar um monte de coisas ruins que a igreja teve. E como eu falei antes, a igreja também me ensinou muita coisa boa, né? Seria muita hipocrisia minha eu não falar de coisas boas que tinha nesse manual. Como... eu já falei aqui sobre honestidade, amor ao próximo e também sobre a autossuficiência que tinha nesse manual que ensinava a gente a descobrir com o que a gente queria trabalhar, basicamente. Então, falava que dentro da igreja tinha vários irmãos que trabalhavam em várias coisas e que a gente devia conversar com essas pessoas e descobrir com o que elas trabalhavam e, tipo, fazer entrevistas, basicamente, com essas pessoas pra gente tentar descobrir o que a gente queria fazer pra gente poder ter um emprego. Só que com as meninas não funcionava muito bem dessa forma. Porque as meninas eram muito mais ensinadas a ser uma dona de casa. Era muito mais focado em... tu tem que ser uma dona de casa, tu tem que aprender a costurar, tu tem que aprender a cozinhar, tu tem que aprender a limpar a casa. A ser mãe, não? A ser mãe, sim. Nós tínhamos uma atividade todo sábado. E que nessa atividade era separado, geralmente, as meninas dos meninos também, mas também tinha atividades que eram juntas, que eram as melhores, sinceramente. E eu me lembro de uma atividade que a gente teve, que foi eu que sugeri, que era os meninos aprenderem a cozinhar, a passar roupa e a costurar. Já na altura feminista dentro de ti. Exato. E as meninas aprenderem a trocar a botija do gás, aprender a trocar pneu, aprender a, tipo, fazer coisas que seriam dos meninos, entre aspas. Tipo, fazer uma inversão. E foi negado. Porque não pode, tem que haver separações de papéis de género. Foi negado. Eu, durante algum tempo, eu trabalhei na igreja, vamos dizer assim. Isso já foi aqui em Lisboa, porque quando eu cheguei aqui, eu voltei a ir à igreja, basicamente, porque todo mundo falando, vai pra igreja, tu não conhece ninguém, vai ser bom. E eu pensei, foda-se, não tô perdendo nada. A cena da comunidade também, não é? Exato. Então, eu fui pra igreja e me veio um flashback muito enorme de todas as coisas que eu já tinha vivido. Me veio um sentimento de arrependimento, de tudo que eu tinha feito que fosse impuro, sabe? E o líder dessa igreja, ele me deu um chamado, que é assim que a gente chama,
que eu dava aula para as meninas, que eram de 12 a 18 anos. E eu lembro que nessas aulas, nós tínhamos um manual que a gente tinha que seguir, e eu não seguia o manual das aulas. Eu pegava o contexto da aula, ok, é para ensinar sobre isso? Então tá, não vou fazer. Então, teve 2 aulas em que o líder da igreja assistiu que eu dei. Uma das aulas foi que eu pesquisei sobre mulheres importantes dentro da igreja. E, acreditem, tinha muita mulher foda dentro da igreja, que fez muitas coisas inovadoras e eu ensinei isso para as meninas. E teve uma outra aula em que, basicamente, era para eu ensinar sobre o mandamento do casamento, e eu ensinei sobre ser uma mulher independente, fazer uma faculdade, ter um emprego e não precisar de homem pra porra nenhuma. E depois disso eu fui demitida. Estás aí a quebrar com a cena natural de tem que haver um matrimónio em que o homem paga e a mulher fica em casa com os filhos, não é? Como assim? Estás a ensinar a desfragmentar o patriarcado? E depois disso eu fui demitida. Exato. Só que, tipo assim, é muito ridículo a gente pensar, a igreja ensinar que as mulheres não precisam disso. Cara, a minha irmã, ela é muito da igreja mesmo, muito. Eu admiro muito ela. Eu admiro muito ela por ela conseguir ser tão firme na igreja, sabe? Por ela conseguir fazer tudo aquilo, porque eu não consigo. E ela vive dizendo que ela não é feminista, né? Mas o marido dela sofreu um acidente, meu cunhado sofreu um acidente, e ele não conseguia, tipo, sair da cama durante muitos meses. E a minha irmã, graças às faculdades que ela fez, graças a ela ter coragem de tirar a carteira de motorista e de fazer tudo que não é ensinado na igreja que a mulher tem que fazer. E sempre dentro do meio, não é? Ela conseguiu garantir o sustento da família durante muito tempo, com o suor do trabalho dela. Então, como que tu vai ensinar que uma mulher tem que ser dependente do marido? Se acontece uma merda com o marido, tu tá fudida. Isso é o lugar de submissão também da mulher mesmo dentro da igreja, não é? Para além de haver a submissão de todas as pessoas à igreja e à religião, tens a submissão da mulher ao homem ainda. E isso não é só na tua igreja. Isso eu acho que é um ensinamento normal nas religiões, pelo menos nas religiões judaico-cristãs e islâmica também. Sim. Então, caindo mais aqui na parte sexual, eu gostaria de falar umas coisas interessantes que são citadas nesse manual e que com certeza influenciaram a minha vida e a vida de muita gente. Vamos a isso. Então, vamos. Olha, daqueles ensinamentos que estavas a falar no manual, um que eu achei engraçado e que tu puseste aqui, que como é que eles ensinam que o sexo é para a reprodução. Sim. A intimidade física entre marido e mulher é bela e sagrada. Ok, ótimo, ainda bem. Ela é ordenada por Deus para a criação de filhos. Já começamos mal. E para a expressão do amor entre marido e mulher. Ou seja, não é só para a criação de filhos. É também para a expressão de amor entre homem e mulher. Isso assusta-me já agora. Ou seja, tu casou... Tens que foder. Eu tenho um bagulho preparado exatamente para essa parte também. Deus ordenou-nos que a intimidade sexual seja reservada para o casamento. Fecha aspas. Claro que sim. Com certeza. E agora, em relação a sexo não hetero ser proibido. O comportamento homossexual é um pecado sério. Se estiverem lutando contra a atração por alguém do mesmo sexo, ou se estiverem sendo persuadidos a partir de condutas impróprias, procurem o conselho dos seus pais e do seu líder. Eles o ajudarão. Tipo, cura gay, estamos aí. Tem também a ideia de sexo, que é pecado, e eles fazem uma ameaça constante em relação a isso. Tipo, diz assim... sobre sexo, né? Estarão se protegendo dos danos espirituais e emocionais que ocorrem quando a intimidade sexual é compartilhada fora do casamento. Também estarão se protegendo de doenças graves. É óbvio que você não vai pegar doença nenhuma se você não fizer. Não é mesmo? Sim, mas tens logo aqui os danos espirituais e emocionais. Pá, sim. Isto é assustador. Eu lembro... Tu meter isto na cabeça de alguém em relação à sua sexualidade. Eu lembro que uma vez eu perguntei pro meu pai, eu falei assim... Eu sempre conversei muito abertamente com meu pai sobre qualquer coisa. E eu lembro que eu perguntei assim pra ele, tá, pai, mas eu não consigo entender por que realmente o sexo só tem que ser feito depois do casamento. E se eu não gostar da maneira que ele faz? Ou se... E se não der certo, ou se a gente não funcionar, a gente vai ter que continuar só porque a gente já casou e eu vou ter que viver infeliz?
E o meu pai me respondeu que eu não poderia fazer sexo antes do casamento porque eu não estava preparada emocionalmente para isso. Eu não tinha maturidade suficiente para fazer isso ainda. Já que vocês casam um bué da cedo. Essa é a teoria, se calhar. Casam bem cedo que é para poderem fazer sexo. E para poder ter filhos. Sim. Não, mas isso é engraçado porque tu pões o anel no dedo e de repente já és madura. É assim que funciona. Exato. Então, diz que, à vista de Deus, os pecados sexuais são extremamente graves. Eles profanam o poder sagrado que Deus nos deu para criar a vida. Atenção, os pecados sexuais são mais graves do que quaisquer outros, exceto assassinato e negar o Espírito Santo. Portanto, não é? Tu podes roubar, não é? Roubar é mais ou menos ok, Sim. não é? Depois podes, tipo, cobiçar. Sim. Depois, se fizeres sexo, foda-se, e a seguir é assassinato. É isso que está a acontecer. Exato. Epá. Olha, ainda Tipo, em eles relação- botam o mesmo medo. Tipo, tu vai realmente pro inferno se tu fizer sexo. Ainda em relação à cena das doenças, é engraçado que eles assumem que não existe predativo, né? Não, a igreja, ela, até onde eu sei, ela, depois do casamento, ela incentiva o uso de preservativo, porque eu não sei explicar, na verdade eu não sei explicar bem o porquê, eu sei que ela incentiva o uso do preservativo e dos anticoncepcionais. Ok. Mas ela também incentiva que tu faça filhos, mas eles não dizem que o sexo é apenas para a reprodução. O sexo também pode ser para o prazer. E nesses casos, se usa o preservativo e os anticoncepcionais. Ok, boa. Ora, em relação à masturbação, que obviamente é proibida, não é? O que é que esse manual da Cris dizia? O manual da Cris. O manual da Cris. Não, mas é que eu acho que é engraçado. Nós estamos a usar o exemplo do teu manual, mas muitas das coisas que estão aqui a ser ditas eu ouvi da boca da minha avó, por exemplo, que era Pois. uma mulher cristã católica. Portanto, foi a avó da Mariana que fez o manual. Foi, exatamente. Se calhar... Olá, avó da Mariana. Coitada. Olá, já não dá, né? Mas ela é é engraçado porque... Não, a outra avó que tu não pronto, não conheceste. conheci. Exato. O mais engraçado é que eu ouvia a minha avó falar disso, ela nunca foi muito de me impor nada, mas ela falava da religião dela e da forma como ela via as coisas. E eu fui aprendendo muita coisa sobre religião assim, ou seja... Aquilo que eu vejo de religião, daqui que tens aqui, eu já tinha ouvido também. Não é como se fosse algo exclusivo de religiões mais específicas. Não, é algo que está tipo na memória comum e cultural de toda a gente. Ora bem, em relação aqui à masturbação. Portanto, antes do casamento, não troquem beijos apaixonados, nem deitem uns por cima dos outros. Ai, desculpa, caí. Não podes. Ai, desculpa. Caí de boca. Não. De boca no meu bolsetão. Não podem, porque diz aqui, não toquem as partes íntimas e sagradas do corpo de outra pessoa. É sagrado. Com ou sem roupas. Nem com roupa podia. Não façam qualquer outra coisa que desperte sentimentos sexuais. Não despertem essas emoções em seu próprio corpo. O Espírito do Senhor irá se afastar da pessoa que comete transgressão sexual. Eu sei porquê. Eu também não gosto de ver gajos no meio da rua a masturbar-se. Eu percebo, também me afasto. Eu acho que é por aí. Oh, já se fired. Exatamente, gente. É óbvio que tudo isso teve muito impacto e muita influência na minha vida em vários aspectos. Por exemplo, eu namorei com muita gente, mas assim, ó, muita gente enquanto eu era virgem. Mas assim, ó, muita gente mesmo. E eu só deixei de ser virgem porque isso foi tirado de mim contra a minha vontade. Porque eu não sei, eu entendia aquilo que meu pai tinha me falado, que era pro meu bem, que eu não tinha maturidade suficiente emocional pra poder lidar com o fato de fazer sexo. Então tá, ok, então tudo bem. Então eu não vou fazer sexo com ninguém até eu achar que alguém realmente vai valer a pena que eu faça isso. Eu peguei as palavras do meu pai e transformei nisso. E eu namorei mesmo com muita gente. E é muito engraçado eu me lembrar que as pessoas que eu namorei que mais me respeitaram e que respeitaram a minha virgindade e respeitaram a minha decisão não eram pessoas da igreja. How funny is that? As pessoas da igreja com quem eu namorei sempre tentaram fazer alguma coisa. Era muito mais difícil namorar com alguém da igreja do que namorar com alguém de fora da igreja. Eu acho que também, quando tu restringes tanto a sexualidade de alguém, aquilo tem que escapar. Não estou a dizer a questão, obviamente, do abuso. É uma Não estou a dizer a questão do revolta, abuso. Estou a dizer a cena do...
quando diz alguém não, a pessoa tem boa vontade. É a cena de fruto proibido é o mais apetecido. Eu me lembro que eu tive um namorado, ele era um pouquinho mais velho do que eu, e eu lembro de explicar essa situação pra ele e ele me perguntar, tá, mas por que realmente tu não quer fazer sexo? E eu falei pra ele, tipo, não me sinto preparada. Eu acho que aquilo que meu pai me falou sobre maturidade entrou tanto na minha cabeça que eu falei, tipo, eu não me sinto preparada, eu não sinto que é o momento ainda. E ele falou assim, tudo bem, a gente vai respeitar isso. E, cara, em momento nenhum ele tentou forçar alguma coisa, ele fez alguma coisa que me sentisse desconfortável. Enquanto os meninos da igreja que tinham a mesma idade do que eu... Eram mãozinhas. Eram mãozinhas, eram rolinhas, eram uns caralhinhos. Era muita coisinha. A roça aqui anda a dançar. E esfregavam-se todos. Sim. E agora temos aqui alguns exemplos dos anónimos na nossa pergunta do Instagram, que é: conta-nos de um momento em que a religião tenha influenciado a tua relação. Eu tô enchendo aqui o copo com água benta. Por acaso não falámos muito disso, a questão de poder beber, não beber, fumar, não fumar, drogas, não drogas? Pois, é porque, tipo, nesse manual também falava sobre saúde física e mental. Eu não peguei muito pra essa parte porque eu tentei focar mais na parte relacional, Sim, não, sabe? agora lembrei-me agora. Mas já que vou falar, tipo, meio segundo em relação a isso. A gente não podia beber café, Coca-Cola, não podíamos comer carne que tinha muita gordura ou algo assim, porque tinha um negócio que a gente tinha que ter um corpo saudável. Então, essas coisas faziam mal pro nosso corpo, como bebidas alcoólicas, bebidas quentes, tipo chá preto e coisas que viciam. Então, não podia fumar, não pode beber, não pode fuder. Não bebe, não fuma, não fode. Straight edge, portanto. Eram straight edge. Eram straight edge, Tipo religiosos. E eu lembro que a gente não podia tomar Coca-Cola, porque a Coca-Cola era um negócio realmente que eles falavam Coca-Cola, não pode beber Coca-Cola. Mas a gente bebia Pepsi. E eu lembro que a Coca-Cola uma vez meteu um processo na igreja, porque estava escrito que os membros da igreja não podiam consumir Coca-Cola. E depois disso, eles tiraram essa parte. Sim. Mas os membros da igreja são aconselhados a não tomar nenhum tipo de refrigerante de cola. Ok. LOL. Será que aqueles gajos da Coca-Cola e os gajos dessa igreja tinham tipo alguma rixa? Então tipo eles enfiaram para lá o Coca-Cola. É que no tempo da origem da religião não existia Coca-Cola, não é? Existe uma teoria que o dono do Burger King pertence à mesma religião de que eu estou falando. E o Burger King é patrocinado, tem contrato com a Pepsi. Pelo menos eu acho que nos Estados Unidos, durante uma época, e no Brasil. LOL, lançou! E eu não vou falar mais nada. Tá tudo uma dito, teoria, mas pronto, vai, dito. segue. Não percebo como é que estás a misturar aqui religião e dinheiros, porque não está nunca misturado. Gente, se eu fosse falar tudo que eu sei... Não vamos. Diz lá as perguntas e as Pergunta outra vez, respostas. né? foca, Senão foca. já me esqueci da pergunta. Porra, a gente já tá 1 hora de episódio. Deixa, vai ser interessante. Conta-nos de um momento em que a religião tenha influenciado a tua relação. Temos aqui uma pessoa que diz: na minha educação demorei muitos anos a soltar-me e a descobrir que a masturbação não é errada. E é aqui que eu bato o pé, que nem a puta da masturbação Bate o pé e a punheta. nem a merda da masturbação é permitida, caralho. Que patagada. Outra resposta, esta é um bocadinho diferente, não influenciou. Vou parar ao inferno porque não casei, já fiz o amor e uso contraceptivo. Então influenciou, se pensas isso, influenciou. Vamos combinar uma reuniãozinha no inferno, gente, Sim. vai ser tão legal. Se houver alguma vez. Vamos Mas, enfim, ter lá uma banquinha. Esta é um bocado complexa, que é: o meu primeiro namorado era testemunha de Jeová e ele e a família e a congregação só admitiam sexo se fosse para casar. Só me disse tudo depois de termos feito. Boa. Grave. E acrescentou que se acabássemos ele seria expulso. Acabámos, ele foi expulso da congregação e a família ainda andou atrás de mim a tentar fazer uma vida negra. Quer dizer, ele é que é religioso, não lhe diz, e ela ainda tem que sofrer as consequências. Foda-se, metam-se na vossa vida, façam a vossa cena, mesmo sendo religioso ou não. É pá, tem que andar tipo a azucrinar a malta bem. Em relação a esta pergunta, tenho aqui uma questão que é: nós temos um caso muito específico que é mais ou menos recente. Nós temos refugiados
espalhados pela Europa, a fugir da Síria e tipo tudo que é bombas, e têm que se integrar em países que não têm nada a ver com a religião deles, com o islamismo, com os muçulmanos. E tu tens agora pessoas que estão a interagir no meio de ocidentais e de europeus, em que tu tens a nossa cultura relacional e tu encontras pessoas com uma cultura diferente. E, por exemplo, a Cris conheceu uma pessoa vinda da Síria, por exemplo. E para ti, como é que foi, tipo, como é que foi a interação e tipo a exploração? Pra mim foi uma surpresa muito grande, porque eu não tinha muito conhecimento sobre essa religião que eles praticam lá. E quando a gente se conheceu, ele nunca me falou muito sobre isso. Eu sabia que ele tinha vindo da Síria, eu sabia que ele tinha morado no Brasil. E a nossa primeira interação sexual foi uma experiência única, eu diria, porque foi literalmente única. Foi literalmente uma única botada. Sim. Ai, que pecado. Ele Coitado do moço. Ele é muito querido. E depois ele veio me dizer, depois que a gente teve essa experiência única, a gente foi conversar e tal, porque eu não queria mais falar com ele, não queria mais conversar com ele, porque eu tava numa vibe muito sexo. E pronto. E ele me falou que ele, até então, ele era virgem. E que ele tava se guardando pra uma pessoa importante, não importante não é a palavra, pra uma pessoa que merecesse a virgindade dele, basicamente. Eu falei assim, amigo, tu tá tão errado, eu não mereço a tua virgindade, eu não mereço nada. E pra mim foi um pouco difícil de eu entender. Tipo, não foi difícil de entender porque eu também já pensei assim um dia, mas eu pensei, cara, como que um cara de 35 anos ainda pensa dessa forma? Tipo, é porque como eu me desprendi disso muito rápido, pra mim foi um pouco difícil entender como que ele ainda, mesmo fora do país dele, mesmo fora da religião dele, ainda mantinha isso como um valor na vida dele, sabe? A descontextualização tu sais daquele ambiente que é totalmente controlado pela religião, tu tens liberdade no país novo onde tu moras e mesmo assim ele escolheu manter os padrões dele. Tipo, cara, eu admiro ele. Tu estás na religião e a religião podes praticá-la da mesma forma, seja em que país for, não é? Bem. Mas assim, tipo, por exemplo, um relacionamento entre eu e ele nunca iria dar certo, porque eu não acredito em nenhuma religião. E ele era mesmo... Ele fazia o bagulho do Ramadão e do não sei o quê. Tipo, ele seguia mesmo muito... E eu... Cara, eu respeito, mas não espera de mim que eu vá fazer isso junto contigo, porque eu não acredito. Eu não vou fazer uma coisa que eu não acredito. E o ponto aqui onde eu quero chegar é tal e qual eu conhecer uma pessoa que não quer deixar de ser monogâmica. É tal e qual isto. Eu não posso, tal como ele não te poderia persuadir a ser, sei lá, muçulmano ou islâmico ou whatever, eu também não posso fazer isso com uma pessoa monogâmica. E eu explico como é que eu funciono. Se tu estás interessada em entrar neste game, tudo bem. Se não estás, tudo bem na mesma. E isso não tem que mudar. É só o meu ponto. O meu ponto é só este. Mas é muito complicado para Mas pessoas. Quando envolve a religião, eu sinto que há uma pressão muito maior para tu, quando és religioso, tentar já aquela cena de tentar apanhar pessoas para puxar para a religião, estás a ver? Não, calma. Na igreja em que eu fui criada, as pessoas ensinam que tu deves namorar pessoas que são da mesma religião do que tu, porque essas pessoas têm o mesmo conhecimento que tu e essas pessoas têm os mesmos padrões que tu, as mesmas virtudes e os caralhos. Eu nunca gostei de namorar com pessoas da igreja porque era uma hipocrisia sem fim. Então eu sempre namorei com pessoas fora da igreja. Isso sempre foi uma dificuldade pro meu pai, porque ele falava, mas minha filha... É porque eu entendo... Cara, é muito louco, porque eu entendo o medo que meu pai tinha de eu namorar com um cara fora da igreja, porque meu pai achava que esse cara não ia me respeitar. Só que o que meu pai não sabia é que os caras de dentro da igreja não me respeitavam. Exato. Entende? Então, é muito difícil quando tu és de uma religião e tu namora com outra pessoa que é de outra religião. Entendeu? Por exemplo, uma pessoa que é Jeová namora com uma pessoa que é da Universal. Nunca vai dar certo.
Nunca vai dar certo porque são igrejas concorrentes, basicamente. Você tá namorando com a concorrência. Empresas, Mas são é, empresas são- concorrentes. A questão Exato. é, os ensinamentos são basicamente os mesmos, Exato. com algumas variações, whatever, mas os ensinamentos, especialmente em termos de como te deves comportar, são muito parecidos. E depois não podes estar com aquela pessoa porque ela é de outra religião. Mas é porque existe o bagulho de que existe apenas uma igreja verdadeira e que as outras não são. Entendeu? Existe uma igreja que é de Deus e a outra igreja é a prostituta da terra. Que é a igreja do diabo. Tá exatamente escrito assim na A Bíblia. prostituta da terra. A prostituta, sim. Tá exatamente escrito assim na Bíblia. Se eu não me engano, se eu estiver errado, alguém me corrige. Nossa, alguém me Corrige. Alguém me corrige, pelo amor de Jeová. O que acontece é que tu não pode namorar com uma pessoa que é da igreja do diabo. Se tu acredita que a tua igreja é a certa, como que tu vai namorar com alguém que é da igreja do diabo, que é do inimigo, entendeu? Então eles criam muito essa concorrência que é muito errada. Voltando aqui, já estamos a falar de como é que a religião influencia a relação, voltando só aqui a alguns dos testemunhos dos nossos seguidores. Tínhamos, por exemplo, malta a dizer, em criança achava que masturbação era pecado e embora o fizesse sentia-me mal por isso, ou seja, não evitava, né? E depois teve outra pessoa que mesmo me dizia o peso que teve desde que comecei a descobrir-me e masturbar e chorava depois do orgasmo por culpa. Opá, isto é muito triste, é horrível. Sério, tu estás a ensinar às pessoas que usar o seu próprio corpo e estar em contato com a sua sexualidade, algo que vai fazer tanto também, parte. mas não é culpa. Verdade, tu quando choras até vai para os ouvidos. Vai pro ouvido, depois tem que secar. Eu, depois que fodo, tem que secar o ouvido. Porque eu choro, se eu tô deitada, eu choro e me entra as lágrimas tudo pra orelha. Ai, Ui. Enfim, continua, Mariana. Desculpa. Ora, mas já que estamos a falar de orgasmos e de masturbação, acho que podíamos explicar a nossa forma, como é que foi para nós e como é que. Pá, e se teve a influência da religião, se não teve, o que é que achamos? Pois é, porque, tipo assim, até onde eu sei, vocês não cresceram numa religião, assim, né? Tipo. Não, de todos. Os meus pais, por exemplo, o meu pai é contra a religião, basicamente. Ele Nossa, que sonho! Eu tenho que conversar com ele. Sim. O mais engraçado é que, tipo, ele é contra a religião, mas ele é, tipo, não quer saber. Ele não fala muito sobre isso. Mas ele acredita em algum Não. Deus? Acho Nossa, que não. gente, que Acho que não. tecnologia. Só ignora, né? A minha mãe, por exemplo, ela é cristã católica, mas raramente fala sobre isso. Foi um lance mais da criação dela, eu acho, né? Sim, eu acho que sim. E é engraçado porque a minha avó, a mãe dela, era bastante católica. E a minha mãe, quando a minha avó faleceu, apanhou mais. Passou a ser mais religiosa do que quando a minha avó estava viva. É weird. Não necessariamente mais religiosa, mas com mais rituais. Eu Tipo, entendo, ir à eu igreja entendo. mais vezes e não sei o quê. Não sei Eu se era uma entendo. forma de se juntar. Uma ligação espiritual, Sim, não é? ter uma ligação ainda à Sim, mãe. Se era uma exato. forma de. Ai, a minha família não está a ir, tenho que ir eu. Já agora. Não sei. Olá, mãe da Mariana. Insistência. Mas pronto, em relação à minha masturbação, como é que foi? Pois, como é que foi? Foi bué da cedo. Não me lembro de ter influência muito religiosa. Eu me lembro de tu me contar que a tua mãe te deu um vibrador de uma Sim, mulher mas que foi lá vender. Isso e já não foi sei bem quê. mais tarde. Bem mais tarde, sim. Entendi. Não, eu comecei a masturbar, tipo, bem cedo. E era às escondidas e ninguém não dizia a ninguém, não sei o quê. Mas lembro-me, por exemplo, de falar. Eu acho que quando um adolescente começa a se masturbar, ele não chega dizendo: olha, mãe, tô batendo uma mas siririca. não E te às esqueças vezes que a nem minha aos amigos família- dizes, né? Principalmente se for meninas. As meninas não, Sim, não contam sim, às Os amigos amigas, batem às punheta amigas. junto, né? Sim, verdade. Por exemplo, a minha avó era bastante católica, mas ao mesmo tempo ela era super aberta para falar de sexualidade e tudo. E eu lembro-me de falar com ela sobre sexo e masturbação e não sei o quê. Claro que não foi logo quando eu comecei, porque senão tinha sido um bocado cedo demais. Mas não me lembro de ter sentido assim uma culpa. Ou seja, Não te julgava, né? eu sabia que não era super certo a masturbação e sabia que não era comum as raparigas em específico fazerem. Os rapazes, sim, eu já tinha visto, já sabia como é que normal, era. é coisa de menino. Exato, mas as raparigas eram. Eu tinha muito poucas pessoas que me exemplificassem que as raparigas fizessem. Aham. Mas não me lembro, por exemplo, de ter tido a questão de chorar depois do orgasmo ou assim. Pá, isso não. Nunca teve assim um impacto tão grande. E tu? E tu, Tazi? Eu era um puto Punheteiro? punheteiro Bate pé e punheta. que eu sempre fui um bom ninja.
em tudo, por isso também sabia esconder-me bem. Rápido e silencioso? Rápido e silencioso, sem provas, porque aos 11 anos tu não deitas provas da picha para fora. Chocada. Aguadilha. Nem isso, era só assim tipo era para o talco. Foda-se. Ai, gozava talco. Foda-se, ok. Então e tu, Gris? Mais ou menos em que altura que isso aconteceu e como é que te sentias quando isso aconteceu? Eu sempre fui muito tapada, por incrível que pareça. Tipo, eu sei que eu era esperta, mas eu era muito inocente em relação à sexualidade. Porque, tipo, sobre masturbação em si, eu demorei mesmo muito tempo pra começar. Eu comecei, tipo, por aí com 17 anos. E, cara, eu senti um pouquinho de culpa, assim, lá no fundo, mas não era uma coisa que eu sentia necessidade de fazer naquela época. Eu lembro que eu tive uma amiga que me deu um vibrador, porque ela me disse que eu tava muito estressada, e ela comprou um vibrador e me deu. Obrigada, amiga, te amo. Então eu senti um pouquinho de culpa lá no fundo, mas eu tipo assim, cara, mas é uma coisa tão boa, por que eu tenho que me culpar por isso? Então, é porque eu era mesmo, tipo, inocente, cara. Eu fazia aquilo, mas pra mim aquilo não tinha uma conotação sexual. É complicado responder isso, porque eu pensava que aquilo era uma exploração. Eu queria entender como que funcionava, eu queria entender por que as pessoas faziam. Mas pra mim aquilo não era sexual, porque pra mim o sexo era entre homem e mulher. Então a masturbação pra mim não era um bagulho sexual. Mas, porquê é que para ti o sexo era entre homem e mulher? Isso é engraçado. Porque nunca foi me ensinado que masturbação era uma coisa. Não, mas eu se fui fosse descobrir entre homem e mulher... era pecado. Específico. Era pecado. Ok, tá bem. Era exploração, não era necessariamente quer ter orgasmos. Exato, era uma exploração. Eu queria saber o que acontecia. Eu não sabia o que acontecia. Eu não sabia que era possível eu gozar. Eu não sabia que isso acontecia. Uhum. Eu pensava que a única pessoa que gozava era o homem, e eu nem sabia que isso era prazeroso. Porque na igreja não tem um ensinamento pra gente de educação sexual, de que a mulher também goza, de que a mulher também sente prazer, de que... Sabe, eu não tinha. Então eu queria me masturbar pra descobrir o que acontecia quando as pessoas faziam isso. Então, não tinha esse ensinamento que as mulheres podiam ter prazer, e havia ensinamento que as mulheres tinham que garantir o prazer do homem? Não, depois, mais tarde, quando eu já tinha 18 anos, que eu saí da classe das meninas e que eu fui pra classe das mulheres, porque quando tu faz 18 anos, tu sai das meninas e vai pras mulheres. Era bastante falado sobre a mulher ter prazer também. Ok. Então era um outro mundo completamente diferente que eu estava vivendo. Então Quando eu estavas na entrei pra classe das mulheres. masterclass. Estavas na Exato. masterclass Só que nível 3. Só porque o problema é que quando eu comecei a me masturbar, eu ainda estava na classe das meninas. Então eu não sabia o que acontecia. E eu tinha mesmo muita curiosidade. Gente, eu era tão inocente, de verdade, que eu me lembro que a minha mãe, ela tinha um sabonete íntimo que estava escrito assim, ó, sabor morango. E eu peguei o sabonete íntimo, botei na língua e eu assim, caralho, tem gosto de morango mesmo. Mas por que diabos eu tenho que lavar minha periquita com bagulho que tem gosto de morango se ninguém vai colocar a boca lá? Caralho, 17 anos! Sim. 17 anos eu não sabia que uma pessoa chupava a outra. 17 anos já tu. Tu achavas que o sexo era... O prazer do sexo era só dar beijinhos e a introdução do pênis Não, na eu, na coisinha verdade, a era minha só mãe- mesmo para deixar lá o friinho? A minha mãe, ela sempre quis tocar muito nesses assuntos, mas eu tinha vergonha de conversar com a minha mãe sobre isso. Eu lembro de ela me perguntar assim, ô Cristo, já viu um homem pelado? Eu dizia, não, mãe, Deus me livre. Ô Cristo, já sentiu tesão? E eu falava assim, credo, mãe, nem sei o que é isso. Sabe? Porque a minha madrasta, ela não conversava comigo sobre essas coisas. Ela era tinha muito pudor mesmo em falar sobre essas coisas. Ela só sabia criticar e falar, tu não pode fazer! Mas ela não me explicava o que era aquilo. Então, por existir sempre essa regra de que a gente só pode ter sexo depois de casar, e a maneira como eles enfiam isso na nossa cabeça, leva muita gente a sentir culpa depois quando já pode fazer o sexo. Porque, literalmente, depois que tu casa... Por exemplo, hoje eu não posso fazer sexo, mas o meu casamento é amanhã. Amanhã, o sexo já se torna um mandamento na minha vida. Eu já
tenho que fazer. Exato. Só porque as pessoas esquecem que a cabeça da gente não funciona tipo, ok, acordei, ok, hoje eu preciso fazer sexo. Porque a partir de agora é o mandamento de Deus na minha vida e eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Não funciona assim. Tem muita gente que carrega essa culpa do sexo durante muito, muito, muito tempo. Eu tenho amigos que estão na igreja, amigos assim, ó, que são meus amigos de infância e a gente tem liberdade pra conversar sobre isso. E eu tenho um amigo específico que ele me falou: Cris, eu não sei mais o que fazer da minha vida. A minha mulher não gosta de sexo, eu não sei o que eu faço. Ela só quer fazer sexo de uma forma específica, que é tipo papai e mamãe, que é o missionário que vocês chamam aqui. É só para esvaziar. E, tipo, ela não gosta, ela se sente culpada, ela se sente suja, ela sente que ela tá pecando. E eu fico, cara, eu me sinto muito triste, porque o sexo é um bagulho tão prazeroso, é uma coisa que pode ser tão boa, entendeu? E eles ficam colocando isso na nossa cabeça durante muito tempo, que é errado, é errado, é errado, é errado, é errado, é errado, é errado. Agora tu tem que fazer. Faz. Tipo, não funciona desse jeito. Pá, e tudo isto leva depois aqui a questões que se refletem para o resto da vida e que, por exemplo, nas mulheres são muito comuns de anorgasmia, têm vaginismo e têm várias disfunções sexuais que estão ligadas ao psicológico e à culpa e ao medo e a todos estes ensinamentos que houve. E se isso acontecer, têm que procurar muitas vezes fisioterapia pélvica, têm que fazer terapia para deixarem de sentir essa culpa. Sim, deixarem de sentir essa Medo. culpa e esse pecado, não é? Deixarem de achar que estão a pecar. Tu não consegues deixar de pensar uma coisa que te foi incutida durante 20 anos. É impossível. Eu lembro que eu ia pra casa de uma amiga e ela não era da igreja. E ela tinha umas revistas que era... Como é que era o nome da revista? Nova, eu acho... que era o nome da revista, e nessa revista falava coisas sobre sexo. Cara, qual é a revista que não vai falar sobre sexo, né? E a gente lia essa revista e a gente ria tanto. A gente ria tanto porque a gente falava assim: meu Deus, tem alguém que bota uma rola na boca, que nojo. Coisa horrível. Há quem lamba cartas, sabe? Tinha dicas de... Poxa. Tinha dicas de sexo oral e não sei o quê, e eu ficava assim, ó... Caralho, mas isso, atenção, isso já tinha passado dos 17 anos. Entendeu? Isso leva-nos a outra pergunta que fizemos lá no Instagram para os nossos ramboiantes. Ramboienses? Já sentiste que estavas a pecar durante o sexo? E a malta responde: nunca senti tal coisa. Mas deveria ser pecado não ter sexo. Pois. Concordo. Discordo, mas tudo bem. Pois. Devia ser pecado não poder escolher. Exato. Foi isso que eu quis dizer. Olha, bem jogado. Outra aqui que é, sim, sentimento de culpa. Felizmente consegui mudar esses pensamentos. Culpa da educação. Exato. É aquilo que estavas a dizer, tudo que acontece com os manuaizinhos não Sim, só cara, não só os manuaizinhos. E não adianta dizer, ai, Cris, da tua religião, é que os religião manuaizinhos horrível, aqui tu cresceu, mas da tua família. todas as igrejas têm. Exatamente, é isso, é que passa pela família passar estes ensinamentos. Mesmo e que a em tua família qualquer não seja religiosa, a tua família se calhar veio de ensinamentos religiosos antes, e aquilo vai passando e vai contaminando. Eu me lembro de uma amiga que nós tínhamos a mesma idade, eu acho que ela é 1 ou 2 anos mais nova do que eu. E nós éramos muito amigas, ela morava perto da minha casa, ela também era da igreja desde criança, tinha toda aquela coisa. E eu lembro que ela fez sexo com o vizinho dela. E, cara, foi muito infeliz a experiência que ela passou, porque a igreja toda sabia, porque a fofoca rolou. E julgavam muito, ou não? E, sim, julgavam muito. Mas não podiam, porque é contra as regras, porque a igreja diz que não pode julgar. Mas a igreja também é uma grande hipócrita. E daí o que aconteceu foi que eu lembro que a gente era muito amiga, a gente vivia junto, ela morava perto da minha casa, a gente ficava assistindo filme juntas, a gente fazia várias coisas juntas. E eu lembro de alguns líderes da igreja dizer que eu não deveria estar tanto tempo com esta menina, porque ela já tinha feito coisas que não eram do agrado de Deus. Aí é cadastro. Tipo isso. E eu lembro que existiu um grande afastamento dela das outras meninas. Tipo, tinha atividades, ela não podia ir. Ela foi mesmo afastada. Ela foi mesmo muito afastada das coisas da igreja.
E, cara, O cadastro religioso é tipo o póster do Wanted. isso foi uma experiência horrível que ela passou. E eu lembro que eu não concordava Deve com ter sido isso. mesmo horrível. O meu pai não concordava com isso. Cara, a igreja toda sabia que ela tinha feito anal. Isso é tipo como uma miúda Sabe? fazer A igreja qualquer coisa na escola e toda sabia. a gente mandar aquele clássico dos filmes, né? Que há aquela humilhação de espalhar pela escola toda, aquele Sim. bullying. Isso é Sabe? bullying religioso, né? Isso foi horrível. Isso foi mesmo horrível. Porra. Yeah, acredito. Temos aqui uma que é, para relembrar aqui a pergunta, já sentiste que estavas a pecar durante o sexo? Aqui uma pessoa que diz já, é muito mau viver com esse tipo de julgamento interno e medo de ser descoberto. Portanto, esta pessoa viveu com medo de ser descoberto, como se tu tivesses, por exemplo, a trair. Tipo isso. Estás Não traindo é? Deus, né? Estás traindo É, os exato. mandamentos. Estás traindo os mandamentos. É uma traição. Eu acho interessante que, por exemplo, tens aqui uma pessoa que diz... Tens uma pessoa que diz que quando começou a masturbar que sentiu algum... que estava a pecar, mas depois quando chegou a fazer sexo já não sentia Sim. tanto. E tens outra pessoa que diz, de certo, que o sinto no meu subconsciente, mas não deixo de me dar prazer por crenças impostas. Mas lá está, exatamente isto está lá no subconsciente. Sim. Não é? Mesmo para quem não viveu necessariamente, tipo, numa igreja, não cresceu na igreja... a cultura em que estão inseridos, a família, todos os filmes, às vezes, séries, whatever, tudo isso influencia para depois haver esta negatividade sexual e haver este sentimento que estás a pecar se estiveres a fazer sexo em jovem ou sem ser casado ou whatever. Eu tive muita sorte porque a única vez em que eu fui mais ou menos persuadida a estar no ambiente de igreja, os meus pais e os meus avós apanharam-me numa fase em que eu estava super deprimido por estar estás a ver, tipo um ATL, um género de ATL depois da escolinha na igreja, e eles eram super abusivos, tipo faziam-me Tadinho. trabalhar como um escravo, Oh. a lavar a louça e o caralho. Não, calma. A tua Eu parei de louça ter ou pena. várias louças? Não, a louça tipo várias louças, não era só a minha. Na primária? Um bocado weird. Não penso isso como um trabalho escravo, mas pronto. Epá, para mim era porque eu nunca tinha feito. Pois, mas Então, isso tipo, já é um todo um outro conceito. Mas isso problema. é um outro episódio sobre a nossa criação, Mas não é repara, mesmo? eu estou num sítio para estarem a tomar conta de mim, não para estar a receber esse tipo de educação, acho eu. E Não, nada a ver isso. E o ambiente isso era pode, mau? Isso pode ser... Não, tudo bem, o ambiente pode ter sido mau, mas, tipo, tu lavares a louça não quer dizer que seja uma coisa ruim, tipo... Eu não sei, eu não concordo contigo. Epá, eu lembro-me de ser uma criança muito pequenina. Eu estava tipo na primária. Tu sabes qual é que é o tamanho de uma criança da primária? Não. Vai a uma primária ver o tamanho das crianças. Me fala o tamanho da criança da primária, caralho. É tipo 6 anos É dos 6 nove. aos 6 aos 10. É porque eu aos não 9. fiz primária. Ok. Pronto, concluindo, a minha família percebeu o quão aquilo estava-me a fazer mal no ambiente de igreja católica. Imagina tipo um miúdo mudo que nem sequer queria falar o que é que acontecia lá dentro. Isso era assustador para uma família. E desde então que nunca mais tentaram integrar em nenhum ambiente de igreja. Então eu fui habituado a não ser contaminado com coisas de igreja católica desde essa altura. Fair. Eu acho que mesmo assim, tendo em conta a sociedade em que nos inserimos, és a mesma contaminado, como és contaminado com racismo, como és contaminado com machismo, etc, não é? Mas, por exemplo, tu estás a dizer que tu quiseste sair e eu queria ir à catequese e não me deixaram. Ai, Mariana. Eu estava na primária, os meus amigos iam para a catequese e traziam músicas e eu não sabia cantar as músicas, eu também queria cantar. Era uma questão musical. Mas olha, Sim. que eu vou te dizer que nessa religião em que eu cresci, nós tínhamos um negócio que era parecido com a catequese, que era chamado de seminário. E eram 4 anos. 4 fucking anos de estudo à Bíblia e os livros da igreja. É por isso que eu tenho bastante conhecimento sobre a Bíblia, porque nós passávamos um ano inteiro estudando sobre a Bíblia, outro ano inteiro estudando sobre outro livro. Nesses 4 anos, cada ano era um Sim. livro diferente. E, cara, eu achava super interessante estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro muito legal pra tu Uma ler. boa ficção, sim senhor. Exatamente. É tipo, acho que se fizerem uns filmes legais assim, vai ser tipo um Senhor dos Anéis.
Então, estamos a ver aqui as respostas dos anónimos sobre se ainda pensam que estão a pecar ou assim. E tu nem conta que tu tiveste essa experiência na igreja, tu ainda sentes que estás a pecar quando fazes sexo ou te masturbas ou assim? Cara, sinceramente, eu nunca cheguei a ter esse sentimento de culpa pesado, assim, por fazer sexo, né? Porque quando eu comecei a minha vida sexual, eu já não tava muito na igreja, entendeu? Então eu já tinha as minhas opiniões próprias em relação à sexualidade. É óbvio que eu tive más experiências sexuais e eu tive boas experiências sexuais. Então, quando eu comecei a entender que o sexo me fazia bem, eu queria lá saber o que Deus estava pensando de mim, né? Eu queria era fazer de novo. Fair, ok. Só que assim, eu conheço muita gente que sente essa culpa ainda, sabe? É muito complicado conviver com isso, na verdade. E sentias que havia na igreja também, se eles põem a masturbação e o sexo como pecado, eles também faziam com que vocês achassem que o vosso corpo era pecaminoso, o próprio corpo em si, tipo a nudez em si? Em relação à nudez, eu nunca tive esse pensamento de que meu corpo era um pecado. Muito pelo contrário. Eles ensinam que o nosso corpo é um templo de Deus. Teu corpo é uma bênção, linda. Obrigada. Eu nunca pensei que meu corpo fosse um pecado. Porque realmente não era me ensinado isso. Era ensinado que meu corpo era um templo de Deus. Então, muito pelo contrário de pecado. Mas a gente não deveria fazer essas coisas. Mas o teu corpo não era pecado para ti ou para toda a gente? Imagina, por exemplo, podias ir para a praia de biquíni? Não. Podias andar nua em frente a amigas ou amigos ou whatever? Não podia. A gente tinha que ir pra praia de fato de banho, né, de maiô, porque o nosso corpo é sagrado e não pecado. Ok, estou a perceber. Então é tão sagrado que tem que ser mantido escondido, é isso? Exato. Se é sagrado, não podes mostrar pra todas as pessoas. E quem são as pessoas que não podes mostrar? Ninguém? Todo mundo, ninguém. Eu me lembro, tipo assim, a nudez na minha família nunca foi uma coisa que aconteceu. Claro que com a minha mãe, com as minhas irmãs, às vezes, assim, muito raramente com a minha madrasta, ainda acontecia. Mas eu não tenho grandes lembranças de ver esse tipo de coisas acontecerem. Nem tinhas assim uma rebeldia do teu irmão a cagar de porta aberta nem nada? Nunca. Eu nunca nem vi a bunda do meu irmão. Nem do meu pai. Ele era muito bem comportadinho também em termos de regras. Eu não sei como é que é a bunda do meu pai. Eu nunca vi a bunda do meu irmão. Tô falando bunda porque se vocês imaginam que eu não vi a bunda, eu não vi o resto, entendeu? Eu nunca vi meu irmão de cueca. Eu nunca vi o meu irmão... De cuecas? De cueca. O meu pai eu já vi de cueca. Mas o meu irmão, eu nunca vi o meu irmão de cueca. As minhas irmãs, tipo assim, a minha irmã mais velha, ela deixou a igreja muito cedo. Então era normal eu ir na casa dela. Eu era criança, tipo adolescente, tipo 12 anos. A gente tomava banho junto. Coisa de irmã mesmo, normal. E com a minha mãe também. Eu lembro que eu tomava banho com a minha mãe. E eu falava assim, nossa mãe, mas por que a tua teta é caída? Eu falava uns bagulhos super escroto. mas eu não falava por maldade. Sim, era aquela curiosidade. Eu até falava assim, mãe, deixa eu levantar a tua teta pra tu limpar embaixo. Coitada. A minha mãe me odeia até hoje. E eu lembro de ter essa interação com a minha mãe e com as minhas irmãs, mas com o meu pai e com o meu irmão, não. Eu lembro de uma vez eu queimar o chuveiro, porque no Brasil o chuveiro é elétrico. A melhor invenção brasileira de que sempre. É tipo um suicídio, né? Tu tem um chuveiro ligado na tomada dentro do banheiro. E eu lembro de queimar o chuveiro algumas vezes. E quando meu pai entrava no banheiro pra, tipo, desligar o chuveiro ou me ajudar, ou whatever, ele falava assim, rola na toalha. Eu lembro de uma vez eu senti uma dor muito forte na teta. Falar teta mesmo, foda-se. E o meu pai, ele queria ver como é que tava a minha teta, se tava inflamada, se tava... E ele me pediu licença. E ele falou, filha, dá licença, eu vou tocar no teu peito pra eu saber o que tá acontecendo. Mas olha que... Mas isso eu acho bem. Mas olha Sim. que em relação agora, tipo, agora temos visto, se calhar, mais coisas sobre parentalidade, mesmo dentro do poli, e eu tive a ouvir um podcast sobre parentalidade no poli e realmente isso até que funciona bastante bem para educar em relação ao consentimento logo nas crianças. Sim, mas também tu tem que
mostrar que a nudez pode ser uma coisa normal. Sim, Cara, eu sim, demorei a nudez tem que ser. Em relação a isso, eu demorei tanto pra conseguir ficar pelado na frente de alguém, mas eu demorei tanto. Porque estava incutido que não podias mostrar a ninguém, não é? Exato. Na verdade, eu acho que nunca ficou muito explícito de tipo, é pecado tu mostrar o teu corpo. Eu lembro que em atividades em que tinham só meninas, que a gente ia pra cachoeira, que a gente acampava e que não sei o quê, não deixavam a gente trocar de roupa no mesmo ambiente. Umas das outras? A gente não podia se ver pelada umas às outras. Isso é engraçado. Porque não podia despertar a curiosidade, entendeu? Ok, porque eu até achei que, sendo a religião completamente heteronormativa, não é? Que não permitissem que isso acontecesse entre rapazes e raparigas, não é? Sim. Mas que não tivessem problemas entre as raparigas e os rapazes. E eu lembro que entre os meninos, que entre os meninos também, eles também não podiam. Ok. Não podiam também ficar pelados na frente dos outros. Imagina, isso faz-me lembrar, por acaso, uma tia minha que chegou ao leito do casamento e não sabia como é que era um pénis. E ela achava que era tipo um pincel com pelos na ponta. Então, eu lembro de uma vez que a minha mãe me perguntou se eu já tinha visto uma rola. E eu falei, não, mãe, eu nunca vi. Eu sabia que eram aqueles desenhos que os meninos fazem na escola, que é tipo 2 bolinhas e um bagulho atravessado. Então, mas tu nem sequer nunca te passou pela cabeça pôr no Google? Não. Caríssimo. Eu não queria ver. O teu Google era tipo a Google da China, que só estava tudo controlado. Não, porque eu já sabia abrir janelas à noite. Mas, enfim, já procurei foto do Johnny Depp pelado, mas nunca encontrei a rola dele. Vergonha disso. E eu lembro da minha mãe me perguntar se eu já tinha visto um homem pelado. E eu disse assim, não, mãe, eu nunca vi. E eu lembro dela me mostrar. Ela me mostrou numa revista. Boa. E eu olhei e eu falei assim, credo, que coisa feia. Ai, que coisa medonha, esse negócio pendurado. Ai, que nojo. Foi a minha primeira reação. Ok. Só que fazendo o ponto um bocado tipo o contrário na minha família. Na minha família, literalmente toda a gente andava nua em frente a toda a gente. Não era algo que, não passávamos tempo juntos nu, né? Mas sim, não iam para uma praia de nudistas nem nada. Não, né? mas fazíamos topless desde sempre e com amigos também. Nunca foi um problema. Então, no Brasil, topless não é uma cultura. Sim, eu sei, está bem. Mas pronto, aqui também não é muito, mas há algumas pessoas que fazem. E na minha família, meus pais até me diziam tipo, não, tira o biquíni. Sim. Estás a ver? Eles sempre foram super à vontade com a cena de nudez. Lembro-me de estar, tipo, quando era criança, eu e amigos e primos e não sei o quê, tudo. Agora toda a gente nua a tomar banho de mangueira. Achas que havia problemas em estarmos nus? Não havia. O estranho era. Aliás, havia crítica quando alguém tinha problemas em estar nu. Eras um grande menino e não tirar a roupa. Mas é porque, olha só, a cultura europeia em relação à nudez é muito diferente da cultura brasileira. Sim. E é engraçado porque no Brasil o índio andava pelado, né? Sim. Foi a religião, a realidade. Foram vocês, caralho! Foram os europeus que meteram essas regras, né? Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Enfim. Exato. E foi colocado um pudor muito grande no brasileiro de que a gente não podia estar nu. Porque os portugueses chegaram lá e quiseram colocar roupa em todo mundo. Não sei porquê, acho que por causa da religião, por causa da religião, do pudor claramente. e não sei o quê. Então o brasileiro, ele cresce até hoje com esse bagulho da nudez. A gente vai na praia, a gente usa o menor biquíni que tem. Mas Exato. não pode estar pelado. Enfim, ok, muito bem. Agora já estamos a começar a ficar mais perto do fim, mas... Ainda falta bem, calma. Falta aqui umas coisinhas que são umas perguntas que os nossos ramboianinhos nos fizeram. Tu tá piorando a cada uma tu piora. Hamsters. Quais as religiões Hamster. mais abertas ao envolvimento íntimo de qualquer tipo e forma? Sinceramente, eu não tenho conhecimento. Olha, nós tivemos há bocado uma que tinha uma religião bem bacana que a gente não sabe qual é que é e temos que pesquisar sobre isso. Eu acho que as religiões pagãs, no geral, são mais focadas na sexualidade como algo positivo. Sim. Acho eu. É porque, na verdade, os romanos, eu lembro que antes de ter o bagulho do cristianismo, a sexualidade era uma coisa super normal e era super bem vista, até entre pessoas do mesmo sexo, né? E aquelas religiões mais nórdicas, é assim, eles também eram um bocadinho mais liberais em relação ao género e tipo
E aquela merda, não sei se não rolava ali uns primos e umas merdas, né? Sim. Não, mas os nórdicos eu entendo que talvez eles tinham que foder com primo e não sei o que e o caralho, porque eles não tinham muita gente também, né? Eram populações pequeninas. Tipo isso. Porra, mas os gajos também, pronto, não sou propriamente flor que se cheira, porque a barbaridade que eles faziam, matavam crianças e o caralho. Ok, mas isso estamos a falar do antigamente. Eu acho que a pessoa estava a perguntar religiões agora atuais, não é? Eu, sinceramente, não tenho conhecimento de nenhuma religião, mas eu acredito que tenha. A gente já teve exemplos aqui hoje de respostas até, de anônimos que disseram que a sexualidade é uma coisa a ser explorada, que eles incentivam e tal, mas a gente não sabe que religião é essa. Por isso, pergunta inválida, não ganharam nada com isto, desculpem lá. Não, sim, claro que é. Em algum momento questionas o ensinamento da religião? Será que existe a verdade? Isto é para ti. Segura meu poodle. Então, cara, eu não acredito em Deus. Logo, também eu não acredito no capeta, na teoria do céu e do inferno. Durante muito tempo, eu achava que eu acreditava que existia a igreja verdadeira, sabe? Tipo, a igreja que era única, a igreja de Deus, e que todo mundo que estivesse naquela igreja e que seguisse os mandamentos iam estar salvos. Porque a Bíblia adora dizer que existe essa oposição, né? Que tem a igreja de Deus e a igreja do capeta. Só que eu não acreditava realmente, cara. Eu fui ensinada e induzida a acreditar. Exatamente. Hoje, sinceramente, eu respeito a fé de cada um. Eu acho que o ser humano ele precisa ter fé em alguma coisa para poder viver. A diferença é que eu tenho fé em mim. Eu acredito em mim. Se eu não fizer, não vai acontecer. Eu só dependo de mim. Então, não é um Deus que vai me fazer eu tirar uma boa nota numa prova, na faculdade, não sei o quê. Sou eu. Se eu não estudar, eu não vou conseguir. Tem uma passagem, eu acho que na Bíblia, se não me engano, que diz que a fé sem obras é morta. É quê? Fé sem obras é morta. Ok. Ou seja, não adianta tu ter fé e não fazer nada, porque não vai nada acontecer. E tem uma outra coisa que se diz muito na igreja, que é a fé move montanhas. E eu lembro de uma vez na igreja eu dar um discurso sobre isso e eu falei: a fé move montanhas, mas a pá não vai cair do céu. Não adianta tu ficar parado na frente da montanha assim, não, eu tenho fé que essa montanha vai se mexer. Não, essa montanha vai se mexer. Ela não vai, cara. Se tu não pegar uma pá, pra isso. Se tu não pegar uma pá e ir lá e trocar a montanha de lugar, não vai acontecer. Então, se eles dizem isso, que a fé depende das tuas ações, então tu tem que ter fé em ti, sabe? Eu levo muito isso a sério. Eu não preciso me humilhar pra nenhum Deus, eu não preciso pedir perdão pra nenhum Deus. Se eu faço alguma coisa que eu acho que me fez mal, eu peço perdão pra mim, porque eu me respeito, assim como as pessoas respeitam Deus. Então eu penso comigo mesma: olha, isso realmente não foi certo, isso me fez mal, eu não vou mais fazer isso comigo. Que é a tua consciência. Que é a minha consciência. Então eu cheguei à conclusão, depois de muito tempo, que eu sou o meu Deus. Fair. E ponto. Sabes que eu acho... Eu sou a minha verdade. Onde as religiões que se globalizaram mais pelo mundo, as que têm mais crentes, onde eles erraram aí nas regrazinhas, porque alguém teve que inventar essas regras. Sim. Foram pessoas que inventaram essas regras. Óbvio. E quem inventou essas regras pecou bastante em tocar nos pontos da sexualidade, porque há muitas coisas aí que tu consegues controlar a população sem controlar a sexualidade. Não, mas eu acho que não tem a ver só com controle de população, e sim com controle de matrimônio, vamos dizer assim. Porque controle de famílias. Mas entende? os romanos tinham um ótimo controle de matrimónio e partiam tipo aí à bruta. Cara, mas porque daí assim, eles tinham casamentos muitos políticos. filhos, mas eles tinham muitos filhos fora do casamento. É porque assim, é muito complicado a gente comparar esses dois tipos de religiões. Porque numa religião diz que o sexo é uma coisa gostosa e tu tem que fazer porque é uma coisa boa, certo? E outra diz que o sexo é feito apenas para a procriação. A igreja defende muito em que tu tem que ser casado e que tu tem que ter filhos dentro do casamento. Sabe? Tipo, tem uma diferença. Se tu tens algum filho fora do casamento, é um filho, tipo, bastardo, que eu acho esse nome ridículo, sabe? Que é um filho que não merece estar na tua família porque ele foi concebido fora do teu casamento. Sim.
Tu depois tens que juntar aqui as questões todas também de como é que a igreja está ligada ao capitalismo, como Economia, Claro sim. que como é que a manutenção da família nuclear permite controlar pessoas e permite criar mais crentes para continuarem a perpetuar a igreja, e como é que eles obrigam, entre aspas, os pais a ensinar aos filhos e por aí fora, não é? Tens também essa questão toda. O capitalismo e a hipocrisia no capitalismo inclusivo, porque tu tens o filme Do Elton John, Rocketman, em que teve supostamente investimento da igreja e logo Do Vaticano, neste caso em específico. e logo a seguir Mas o Elton vem John o é Vaticano dizer que não apoia Cara, eu acho a homossexualidade que a e tal igreja, e tal. ela é uma grande fonte de hipocrisia e incoerência. É isso. A igreja, ela fala coisas onde convém. Siga para bingo. Cris, canta para nós, por favor. Parem com isso! Então, o Parem com isso de hoje. Eu vou falar mais um pouquinho, vocês vão ter que se fuder me ouvindo falar hoje, porque... isso que eu nem tomei café. Cara, o Parem com isso de hoje é o seguinte. Parem de colocar todo o mérito de coisas boas e ruins em um ser divino. Ai... A influência que me dói as o coisas acontecem é nossa. Cara, eu sinceramente eu tô cansada desse Deus que leva o mérito por tudo. Se te acontece uma coisa boa, foi Deus, porque tu é um pobre coitado pecador que não realiza nada na tua vida. E os médicos curam pessoas, foi Deus. E foi Deus. Eu tenho uma grande discussão na minha família que é quando alguém fica doente vai ter que ir pro hospital. A minha irmã, que é de uma outra religião que não é essa, fala: nossa, vou orar para que Deus possa curar essa pessoa. Eu assim, nossa, amiga, que tal tu orar para que o médico possa realizar os procedimentos corretamente? Não tô nem dizendo pra tu não orar, eu tô dizendo pra tu orar pelo motivo certo, né? Se já acontece alguma coisa boa, porque foi Deus que deu. Se acontece alguma coisa ruim, é porque foi Deus que tirou de ti pra te dar uma lição. Assim como não faz sentido nenhum tu colocar a culpa no diabo por ações do ser humano. Tipo assim, o ser humano, ele é uma criação de Deus. Foi criado à imagem e semelhança dele. E, cara, é muito louco pensar que quando... Porque Deus não pode ter criado alguma coisa errada, certo? Então, se foi criado à imagem e semelhança de Deus, então tem que ser uma coisa boa. Então, se o ser humano faz alguma coisa ruim, é o diabo, certo? Então, mas Deus não planeou a vida toda do humano? Eu fico muito parada com estas coisas. Não, na verdade, eu acho que o que acontece é Deus, quando fez o Jardim do Éden, fez Adão e... Vou pular Lilith, que isso é uma outra conversa. Eu já vou pular para Adão e Eva. É viadão? É viadão? É viadão. É viadão. Eu me perdi. Deus criou os humanos e, portanto, aquilo que os humanos fazem não deveria poder ser errado. Não, na verdade, Deus criou os humanos e os humanos têm livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Tu podes escolher as tuas ações, entendeu? Só porque pra mim não faz sentido as coisas que o ser humano faz de ruim, é porque tava com o capeta no couro. O ser humano, ele é ruim e ele faz coisas ruins porque quer. Eu tive uma experiência infeliz com isso, porque quando eu tinha 17 anos... Nessa fase toda de 17 anos da minha vida, que demorou muito tempo, o meu namorado, ele fez sexo comigo à força e eu fui procurar um aconselhamento dentro da igreja, antes mesmo de falar com meu pai ou de falar com a minha família. E o meu líder me fez 535 perguntas que não eram necessárias. E no fim disso tudo, ele diz que eu instiguei o diabo por estar sozinha com meu namorado no quarto e que a culpa era minha porque eu não tinha o Espírito de Deus comigo naquele momento. E isso abriu a porta para o diabo fazer a cabeça do namorado e me violar. Só que ele me falou que eu tinha que mostrar para o meu namorado que eu podia perdoar ele, para mostrar como Deus é misericordioso e que eu podia perdoar ele e que Deus aceita todos os seus filhos e que se não fosse por mim nada disso teria acontecido. Depois dessa conversa que eu tive com o meu líder, eu nunca contei pra ninguém da minha família que isso aconteceu. Porque eu fiquei com vergonha, eu me senti culpada por não ter estado com o Espírito de Deus comigo naquele momento, pra poder evitar esse tipo de situação.
Eu me calei, ninguém da minha família sabe. Eu contei pra poucas pessoas, agora pra muitas pessoas, no caso. Exato. Todas as pessoas que estão ouvindo. Só que eu não consigo conviver com a ideia de que o ser humano é perfeito porque foi uma criação de Deus. E quando ele faz alguma coisa ruim é porque foi o diabo. Cara, tipo, o ser humano é ruim. O ser humano faz coisas ruins porque quer. A culpa é do ser humano. Parem de colocar a culpa de coisas que o ser humano faz em coisas divinas que, caralho, nem sequer existem. Se tu acredita que isso existe, ok, beleza, eu te respeito. Mas puxa um pouquinho pra tua consciência. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A culpa é do ser humano. Ponto. We love you, though. Obrigada. Agora só os ouvintes true é que vão saber dessa história depois de 2 horas de conversa. Ficou pesado, cara. Só porque é muito foda o homem sair impune das coisas que faz, porque pode colocar a culpa no diabo. E eu ainda tenho que perdoar pra mostrar que Deus é misericordioso, tipo... Sim, mas esse líder também podia levar um soco, Sim, desculpa lá. ele, eu não na sou muito verdade- violenta, mas isso dá-me vontade. Ele, na verdade, ele não estava certo. Porque no mesmo manual, em que tem todas aquelas regras, esse manual diz o seguinte: as vítimas de abuso sexual não têm culpa por esse pecado e não precisam se arrepender. Se vocês foram vítimas de abuso, saibam que são inocentes e que Deus ama vocês. Converse com seus pais ou com outro adulto confiável e busque aconselho do seu líder imediatamente. Eles podem lhe dar o apoio espiritual e auxílio para obterem a ajuda que necessitam. O processo de cura pode levar tempo. Confiem no Salvador. Ele vai proporcionar-lhes a cura e paz. Seria muito bonito se funcionasse dessa forma dentro da igreja. Muito bem, quando tens um líder que diz que vai contra esse manual. Mas, cara, como é que eu vou confiar num líder que vai lá na igreja todo domingo, fala sobre família e não sei o que, e chega em casa e dá uma surra na mulher? Não tem como. Eu tô falando de uma pessoa muito, muito, muito específica e que eu guardo com todo o ódio no meu coração. E com razão também, foda-se. Estou arrepiada. Isso é assustador porque as pessoas religiosas olham para os líderes e olham para os padres e olham para whatever, os imãs e não sei o que, os papas da vida, como pessoas que as vão ajudar, e depois chegas lá e ainda fazem pior, pá. Eu acho que o maior problema dessa questão é que eu acredito que às vezes a igreja ela pode estar bem estruturada entre muitas aspas, mas o homem que está no papel de liderança faz o que ele quer. E faz o que ele Manipula, julga não é? que é certo e manipula aquilo que ele julga que é certo. Porque, na verdade, eu acho que tem no filme do Batman que ele fala: quer conhecer uma pessoa de verdade? Dá poder pra ela. E aquele cara, ele era realmente um líder poderoso dentro da igreja. E ele fazia aquilo que ele queria, literalmente. Foda-se. E isso é muito bem jogado, porque eu acho que agora falaste em poder e agora nós temos uns casos meio macabros de pessoas que estão a ganhar poder mesmo dentro do nosso país, em que nós conseguimos perceber que pessoas que estão a ganhar esse poder não são nada coerentes a nível político, mas a única coerência é a religião. Usam a religião como se fosse a razão política. É a única coerência até hoje. E se vocês algum dia tiverem a viver num rising de fascismo, o fascismo não vai ter bandeiras de suástica, vai ter cruzes. O foda é porque essa mesma igreja que ensina sobre família, sobre manter a família unida, sobre confiar nas pessoas da tua família, é muito louco pensar nisso, porque eu tive que gerir tudo isso que aconteceu comigo sozinha. Eu não tive coragem nenhuma de falar pra alguém, porque eu era uma pessoa tão influente, vamos dizer assim, na igreja, por causa do meu pai, por causa da minha família, e todo mundo sempre admirava tanto a gente, que ia destronar. Era uma vergonha pra mim. Como que eu, Crislaine, não tive o Espírito de Deus comigo naquele momento? Quando, na verdade, não é sobre Espírito de Deus e Espírito do diabo. É sobre o homem querer fazer alguma coisa ruim. E por causa disso, eu tive que lidar com tudo isso sozinha.
Foda-se. É pesado, mas infelizmente é mais uma prova de que... Bota mais água benta no meu copo. É mais uma prova de que a culpa fica mal atribuída e é assustador, não sei. Quem me dera de verdade, com muita verdade, poder ter tido o apoio do meu pai e o colo do meu pai naquele momento. Bora, bebê. Olha, já estás a falar de família. Tu querias ter tido o apoio do teu pai. Infelizmente temos aqui uma anónima que teve uma influência negativa da família em relação à religião, neste caso a religião católica. Cresci numa família extremamente religiosa, católica, principalmente do lado materno, onde toda a gente só teve um parceiro sexual a vida inteira. Eu sempre fui a única que teve mais que um namorado e sempre fui julgada por isso, como se fosse uma coisa suja, que os homens só nos querem como depósito de esperma, etc. Sempre me sentia a ovelha negra da família, porque tanto nisso como em tudo o resto somos completamente diferentes e isso levou-me a afastar-me e a querer fugir desse ambiente tóxico. Ter crescido num meio tão dogmático teve uma influência brutal no que sou hoje porque me quis afastar de tudo isso. Sou não monogâmica, provavelmente time solo poly, e já tive e tenho vários parceiros sexuais e não tenho intenção de casar. Abençoada! Tamo junto. Não sei se e quando vou fazer um come out à minha família, principalmente ao lado materno, mas também não tenho intenções de esconder. Estou preparada para assumir quem sou, mesmo que isso signifique ser ostracizada pela família. Tenho orgulho no meu crescimento. Felizmente o lado paterno é mais open-minded, ainda assim a não monogamia seria um grande abalar de ideias. Epá, quando a religião faz com que a tua própria família te ostracize e te trate mal, algo está errado. E especialmente esta questão toda das regras todas que são impostas, nem é o acreditar que existe uma entidade, é as crenças que são impostas e as regras que são impostas que têm que acabar. E agora para algo um bocadinho mais leve, que este episódio está difícil. Sim. Acabou bem pesado. O fim Bem acabou pesado. um pouco pesado. Mas são coisas importantes de falar, enfim. Vamos para a recomendação de mídia, que é uma música que eu gosto muito, que se chama The Loophole. Maravilhoso. Não é RuPaul. Não é RuPaul, é The Loophole, de Garfunkel and Oates. E então basicamente a música é o quê? São duas raparigas, são duas atrizes O clipe é ótimo. de comédia, basicamente. Já são uma delas, pelo menos, são as duas conhecidas, na realidade, mas enfim. E então o vídeo e a música são sobre como podes estar sexualmente com alguém se és uma menina religiosa. Oh. E então, há bocado estavas a contar a história da aspirina e é uma das coisas que dizem no vídeo. Sim, a hora que eu vi o vídeo, eu lembrei da hora do meu pai falando da aspirina e da minha irmã falando que dava pra dar de ladinho. Pronto, e então, tendo em conta as regras todas que existem na religião, de não poder fazer sexo antes do casamento, e isto é algo que acontece também, eu tenho exemplos de pessoas que fizeram isto antes de fazer sexo normal, que é dar o cu. Para não ter que dar, para não perder a virgindade. E o refrão. Isso é uma prática muito, 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 muito comum. Exato. E o refrão da música é Fuck me in the ass cause I love Jesus. Tem a ver com a hipocrisia, basicamente. Yeah. É uma questão de hipocrisia, mas vão ouvir a letra, vão ler a letra e ouvir a música. É muito bom. É muito, bem engraçado. Muito bom. Pai, e é sério, façam isso porque depois deste episódio precisam de desanuviar um bocadinho. Então, provavelmente tu só viste este episódio até agora e ainda não estás a ouvir, provavelmente já é a quarta vez que pegas nele. Então... Vamos colocar um easter egg aqui? Vamos dizer assim, se você ouviu até aqui, mande pra gente na DM um I love Jesus. Fuck me in the ass because I love Jesus. Então, é o seguinte, a gente vai colocar um easter egg aqui porque esse episódio tá muito extenso. Se tu ouviu até aqui, vai na nossa DM lá no Instagram, @ramboia_com_moderação, e manda pra gente a seguinte frase: Fuck me in the ass, cause I love Jesus. A gente vai entender perfeitamente. E acabamos o episódio por aqui com o tema do próximo episódio, que vai ser sobre individualidade e privacidade numa relação. Eu vou amar falar sobre este esse episódio tema.
vai ser... Menos maior, não. Maior. Vai ser menos longo do que esse. Vai ser principalmente indicado para pessoas em relações monogâmicas, provavelmente. Porque as não monogâmicas têm... Eu acho completamente, que vai ser para pessoas que têm relações monogâmicas e pessoas que têm relações não monogâmicas também. Sim. Porque a individualidade nas relações é uma coisa muito importante, tal como a privacidade. E a privacidade é muito importante e muitas vezes nas relações não monogâmicas não é cumprida porque há demasiada Já estás a falar demais. E privacidade, não tô falando só de cagar de porta aberta ou fechada. Já estamos a falar demais. Tchau. Tchau. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Beijinhos no coração de vocês. Mandem DM. Aleluia. Deus abençoe e boa noite. Ai, eu não conseguia. Isso é por os cortes de cotrização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação.